bem-vindos a mais um episódio do Plongé. E o episódio de hoje é sobre encontros e desencontros. Does it get easier? No. Yes. It gets easier. Oh, yeah? Look at you. Thanks. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. Então, o papo de hoje é sobre esse filme que mora no coração de muitos cinéfilos, Encontros e Desencontros. O título original é Lost in Translation, então acaba que no papo a gente vai falar muito mais do título original do que em português, mas o título em português também é maravilhoso, que é escrito pela Sofia Coppola e estrelado pelo Bill Murray e Scarlett Johansson. Mas antes de a gente começar o programa, eu queria só deixar um recadinho bem rápido mesmo aqui no começo do podcast. Queria avisar vocês que a partir desse programa a gente vai ler as interações que a gente tem com quem escuta a gente, que, de novo, como a gente falou no programa passado, o legal do cinema é falar sobre cinema, é o diálogo, é conversar. Então convido todo mundo que ouvir esse podcast e quiser aparecer aqui no próximo programa a mandar uma mensagem. No final desse programa eu vou ler a primeira mensagem que eu recebi. Então depois que acaba o programa eu tenho essa mini leitura de e-mails, que no caso não foi um e-mail, foi uma DM, mas tá valendo. Então lembrando você que quer participar, de novo é muito importante, a graça do cinema é essa, de a gente conversar, de a gente trocar, de a gente falar sobre cinema, esse diálogo é o que mantém vivo e o que faz o Plongé existir também, porque o Plongé nada mais é do que de fato uma conversa sobre essa arte que a gente ama tanto. Então eu queria convidar vocês que gostaram desse episódio, mandar uma DM ou um e-mail. Se quiser mandar uma DM, o Instagram é plongé.art, arte sem o E no final, ART, ou o e-mail falekomplongé@gmail.com, tá? Então, bora falar de cinema. E ninguém melhor pra gente falar sobre esse filme do que meu querido primo, Lucas Sarti. Sarti, obrigado por topar bater esse papo aqui comigo e ninguém melhor pra te apresentar do que você mesmo. Bom, acho que para começar e para tirar isso daqui logo da frente, eu sou seu primo, então começo de tudo. Então eu sou o Lucas Sarti, eu sou primo do Vitor, eu sou jornalista e publicitário. Eu já tenho 12 anos aí que trabalho em redações de jornalismo, mas nos últimos 6 anos eu trabalho em agências de publicidade. Esse filme tem mais sobre publicidade do que vocês podem imaginar, então eu vou falar um pouquinho mais para frente. E eu tenho uma relação aí bem íntima e próxima, podemos dizer aí, com Sofia Coppola e Bill Murray, que vocês vão, se vocês ficarem até o fim, vocês vão descobrir aí qual é. É isso, cliffhanger. E é boa essa, hein? Então, pra gente começar do começo, né, como eu sempre digo, como que esse filme chegou até você e por que ele te tocou tanto? Que é o ponto que eu falei no começo, né, que eu acho que você gosta mais de mim, é porque ele tem uma tatuagem do filme, no caso. Então, o que te fez, de fato, gostar tanto do filme de querer marcar ele literalmente na sua pele? Cara, eu sou uma criança criada aí à base de telecine e de TV fechada, com todos os filmes possíveis. E eu assisti esse filme 3 vezes. A gente até conversou antes de começar a gravar o podcast. Putz, revi o filme? Não revi, eu revi. Mas eu só vi esse filme 3 vezes. A primeira vez que eu assisti esse filme foi em algum telecine, confesso que eu não me lembro. Eu tinha uns 18 ou 19, estava no começo da faculdade de jornalismo, então 18 ou 19. E, cara, esse filme, instantaneamente, eu acho que todo mundo que gosta de cinema vai assistir esse filme e vai ficar marcado muito intrinsecamente. Aí, para mim, ficou marcado na pele, mas vai ficar marcado para todo mundo, porque é um filme que eu acho que ele te pega muito pelo estômago, muito pelo silêncio que tem ali dentro dele, mas enfim, é um filme que eu assisti com 18 para 19 anos pela primeira vez. A segunda vez que eu assisti, eu estava num momento da minha vida muito que eu me relacionei muito com alguns personagens do filme também. Eu já tinha terminado a faculdade, também estava num momento ali de, putz, será que eu quero ser jornalista, desse jornalista tradicional, de ficar na redação, fazer plantão um fim de semana sim, fim de semana não, então eu estava num momento ali um pouco de me descobrir também. E a terceira vez foi essa semana, para gravar aqui o podcast, então assim, putz, hoje eu já estou casado, já tenho uma vida muito diferente da vida que eu tinha na segunda vez e principalmente na primeira vez, então
vezes diferentes e Lucas diferentes ali que assistiram esse filme. Não, total, velho. Eu, antes de começar mesmo, a gente falar primeiro da Sofia, só pra fazer um panorama dela, eu queria aproveitar isso que você falou, porque é muito verdade, né? Porque eu também, curiosamente, assisti esse filme 3 vezes só. Eu assisti a primeira vez também, foi indicação de um amigo meu também, eu devia ter uns 18 anos, e aí eu senti o filme de, porra, totalmente diferente da vez que eu assisti agora, sabe? Dessa última vez que eu revi também. Tipo, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, tinha alguns pontos que dessa vez não me pegaram tanto. Por exemplo, assim, na primeira vez que eu assisti, eu lembro que eu fiquei muito pego pela ideia de viajar e conhecer alguém, meio também, como a gente falou do Before Sunrise lá, tem meio essa aura de você viajar e conhecer uma pessoa e ser mágico. Eu lembro que eu fiquei muito nessa. E aí eu lembro que a segunda vez que eu assisti, eu fiquei pensando muito mais no relacionamento dos dois. Tipo, pô, encontrou uma pessoa e tem essas pequenos. Pô, a Sofia Coppola, ela é interessante falar dela, dos filmes dela também, porque ela tem uma sutileza, tipo assim, do caralho mesmo, assim, que ela consegue fazer, passar algumas coisas de fato em pequenas sutis. Tem uma parte que eles estão deitados, mas adiantando um pouco, mas só pra dar um exemplo disso, que eles estão deitados na cama e ele pega no pé dela e, tipo, enfim, tem muitas sutilezas, então eu fiquei preso nisso. E na terceira vez que eu assisti, que foi agora, eu fiquei preso muito mais na áurea, acho que, tipo, de você tá meio perdido na vida também, né? Não que eu não tenha deixado de perceber algumas coisas assim, mas eu acho que essa parte da história da Scarlett Johansson, eu acho que fiquei mais exacerbado pra mim. Eu acho que eu prestei mais atenção nisso e como de fato esse filme vai mudando, né? E como ele muda quanto mais você assiste e dependendo da época da vida que você assiste, tipo, ele quer te dizer uma coisa e às vezes ele é só o lugar que você se apega no filme, sabe? Tipo, uma vez eu me pego nisso, outra vez eu pego isso. Isso que é legal da arte também, né, velho? Tipo, quanto mais velho você vai ficando, mais bagagem você vai recebendo aquela informação de outras formas, né? Eu acho que esse filme, ele pode ser, para algumas pessoas, ele pode ser melancólico, como foi para mim, então você vê todos os takes da Scarlett Johansson dentro de algum transporte, ouvindo música, olhando pela janela do hotel, ele pode ser melancólico nesse sentido, ele pode ser muito, muito engraçado, acho que a segunda vez que eu assisti, assim, foi a que eu mais é, senti que ele era bem engraçado, não só nos momentos do Bill Murray, mas nos momentos com o marido ali da Charlotte, né, da personagem da Scarlett Johansson, com aquela atriz famosa que aparece, talvez tenha um caso ou não com o marido da Charlotte. Então, assim, cara, eu acho que, como você comentou, a arte, principalmente o cinema, você pode sentir coisas diferentes, entender aquela peça ali, aquele produto de maneiras diferentes também, conforme você vai amadurecendo e conforme você vai vivendo e sentindo outras coisas também. É isso. Então, começando do começo, Sofia Coppola. É até difícil apresentar a Sofia Coppola, porque ela é simplesmente a filha do Francis Ford Coppola e da Eleanor Coppola, né? Duas pessoas que, pô, assim, os dois eles são ímpares no que eles fizeram, né? É incrível, não tem nem o que falar. É o Francis Ford Coppola, a Eleanor Coppola. Simplesmente você nasce numa família que você provavelmente nunca vai ser tão bom quanto nem sua mãe e seu pai. Ela então, ela atua, ela começa, enfim, ela se envolve com arte desde pequena, os pais, artistas, enfim, vai se envolvendo com arte. A mãe dela, ela sempre falava, influenciava, vai fazer fotografia, vai pintar, enfim, ela tentou várias coisas na vida. Ela atuou, acho que um ponto principal pra gente falar dela, ela atua não. Ela é um dos personagens principais, pode dizer, no Poderoso Chefão 3, né? Ela é a Mary Corleone, a filha do Michael, né? Então, é engraçado, velho, porque a primeira vez que eu assisti também ela nesse filme, eu falei, puta que pariu, velho. Tinha que ser a filha do diretor, tipo, uma parada meio de nepotismo mesmo, porque ela tá muito mal. Muito mal, muito mal. E todo mundo, toda a crítica que ela recebeu, o filme é criticado por isso, inclusive, porque ela tá muito mal, sem expressão. Talvez era isso, né? Tentaram botar ela lá de atriz, mas ela não era atriz, né? Aí a gente viu que, de fato, ela enveredou por outra parte. Mas aí acho que é uma coisa principal da vida dela, que eu acho que é um momento marcante. Ela até fala em algumas entrevistas, de fato, que aquele enxurrada de crítica que ela recebeu por causa desse filme, ela transformou ela de alguma forma, né? Então, ela se achava mediana em tudo que ela fazia, no caso. Então, foi uma coisa que moldou mesmo ela para se entender como pessoa. Ela tinha lançado um filme antes, esse é o segundo filme dela, que a gente tá conversando agora. O primeiro é As Virgens Suicidas,
que é um bom filme, eu gosto particularmente, acho que é um filme bom. E aí depois disso, segundo filme, 2003, Lost in Translation, ela tinha 32 anos, é um filme que foi feito basicamente com pouco dinheiro, se não me engano foi 4 milhões de dólares, pra época não é muito dinheiro. Eu acho que dentro disso, aí o ponto que a gente vai discorrer um pouco sobre isso, mas lembrando que o foco nosso é falar desse filme especificamente e não da Áurea. Então, ela é casada com Spike Jonze, então tem essa Áurea que tem o Her, que é basicamente, não posso dizer uma resposta, mas é como ele lidou com aquela mesma situação que a Sofia estava passando e como aquilo nasceu em arte pelo lado dele, né? Então, quem sabe a gente não faz um próximo episódio sobre Her, que acho que também tem tanta coisa para falar que eu acho que a gente entrar nisso aqui a gente não vai conseguir ficar pouco tempo. Então, superando isso, a gente sabe desse contexto que tem os dois. É interessante a gente falar sobre isso, não deixar isso passar. Mas algumas informações importantes sobre ela também que eu acho vale destacar. Antes de eu te passar ali a palavra, ela ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 2004 por Lost Translation. Esse ano, em 2004, foi do caralho, porque foi quando o Senhor dos Anéis veio e ganhou tudo, né? Então tem algumas... Ela ganhou o roteiro original, eles concorreram em várias coisas, melhor filme, melhor ator, melhor um monte de coisa, mas acabaram que eles não ganharam justamente por causa que o papou tudo, né, o Senhor dos Anéis. Mas eu acho que tem uma informação importante sobre ela, que é um grande mérito. Ela ganhou o melhor diretor em Cannes, pelo filme Um Estranho Entre Nós. Então ela ganhou o Festival de Cannes em 2017 como melhor diretora, que eu acho que isso é um grande feito pra gente falar dela. Eu acho que outra coisa que é importante falar é que no Oscar de 2004 ela concorreu com o Fernando Meirelles em Cidade de Deus, então ela ganhou de um brasileiro. Mas é isso, acho que esse é um contexto dela, que assim a gente consegue entender mais ou menos de onde ela veio e por que ela faz o cinema do jeito que ela faz. Cara, eu acho que a principal coisa você acabou não falando que ela é prima do Nicolas Cage, né? Eu acho É que essa aqui é a verdade. principal informação que a gente pode trazer aqui para os nossos ouvintes. Mas, cara, assim, ela é a minha Nepo Baby favorita. E basicamente, assim, ela vem da família 01 de Nepo Babies, né? Porque ela é prima do Nicolas Cage, do Jason Schwartzman. O irmão dela, o Roman Coppola, é roteirista e escreve praticamente tudo com o Wes Anderson. Agora, numa segunda fase dessa família, a filha dela é filha dela, junto com o vocalista do Phoenix, da banda, né, francesa Phoenix, lançou a primeira música dela esse ano, ano passado. Então, assim, eu não sou de defender Nepo Babies, mas, assim, essa Nepo Baby eu vou defender até o fim. Você comentou sobre o primeiro filme dela também, As Virgens Suicidas. Cara, assim, pra mim, ele é um filme sensacional, obviamente, questões técnicas ou não ali a serem discutidas, mas pra mim foi um filme que me marcou muito também. Foi um filme que eu assisti depois de ter assistido Lost in Translation, pra conhecer um pouco mais da carreira dela. E, cara, acho que, assim, eu gosto mais, talvez, de um debut de um diretor e uma diretora só, de Whiplash, do Damien Chazelle, que eu acho que, assim, cara, tipo, como alguém que vai fazer o seu primeiro longa consegue fazer o Whiplash logo de cara, e ela também fazia As Virgens Suicidas. Então, assim, eu acho que ela já começou muito bem, mas ela começou muito bem também depois de ter dado um tempo em frente às câmeras ali, porque, e você comentou ali como a primeira aparição dela para o público ali de forma geral, que foi essa participação dela, bem importante, inclusive, no terceiro filme ali do Poderoso Chefão. Acho que muito por isso também muita gente não gosta desse terceiro filme e traz esse terceiro filme como o pior da trilogia. Eu também acho que é o pior da trilogia, não acho que é 100% culpa dela, mas a atuação dela é muito ruim, assim. Eu acho que se eu tivesse essa oportunidade de conversar com ela, eu acho que ela mesma entende isso, que a atuação dela não foi muito legal. E, cara, depois disso ela deu uma pausa na carreira de atriz ou até de diretora, que ela nem era na época ali, e ela foi trabalhar com duas coisas, né? Com música e com moda. Então ela criou uma marca ali com algumas amigas, uma marca que é muito importante essa marca, porque por conta dessa marca ela viajou para o Japão e por conta dessa marca ela se apaixonou pela cidade e resolveu escrever ali Lost in Translation. Mas, cara, eu acho que a Sofia ela tem essa mudança na carreira e onde ela se encontrou realmente como uma diretora, como uma roteirista. Então ela
basicamente assim, ela mostra que você pode ser um Nepo Baby, mas você não pode ser um Nepo Baby ruim, né? Então, assim, ela teve essa mudança por ali. Você comentou também sobre as premiações e tudo mais. Eu acho que a gente pode até se aprofundar um pouquinho nisso depois, mas assim, acho que o é, principal erro das premiações, aí, principalmente do Oscar, foi não ter indicado a Scarlett Johansson. Assim, acho que é sensacional a atuação dela, é maravilhosa. Esse daí era um dos primeiros filmes que ela fez, então ela começou a gravar esse filme com 17 anos. Então, assim, acho que hoje em dia, se uma atriz com 17 anos faz um filme desse, talvez o lobby, talvez o marketing seria muito diferente, talvez ela conseguisse essa indicação, mas o Bill Murray conseguiu e foi, assim, roubado, tá? Eu vou falar aqui, eu vou cravar aqui, porque, cara, a O atuação dele é Champagne que ganhou, né, maravilhosa. eu acho, esse ano, O né? Champagne ganhou. E assim, eu acabei. No ano passado, comecinho desse ano, eu ainda falei, cara, eu vou assistir todos os filmes do Clint Eastwood. E aí, esse filme que o Champagne ganhou de melhor ator é o Mystic River. Que, cara, é um filme bem legal, assim, a atuação dele é boa. Obviamente, o Champagne entrega, acho que em tudo que ele já fez, ele entrega muito. Mas, cara, eu acho que o Bill Murray, até pela história dele, assim, de ser um cara que vem muito do mundo da comédia e que é um cara que não tinha se arriscado tanto assim, em fazer drama e tudo mais, entrega super bem, muito emotivo, assim, algumas cenas dele que me marcaram muito. Então eu gosto muito mais da atuação dele do que da atuação do Champagne, mas esse Oscar, assim, tinha algumas indicações, tipo, o Johnny Depp, assim, puta, Johnny Depp indicado pro Jack Sparrow, então assim, acho que indicaram ele e depois falaram, putz, talvez não seja o personagem, talvez ele replicando ele mesmo, assim, meio Roberto Benigni. Mas, cara, eu acho que as premiações, assim, deixaram um pouco a desejar em algumas coisas, mas como você comentou, foi o ano de premiar e dar todos os prêmios possíveis para Senhor dos Anéis e aí eu vou ter que passar um pano também, porque Senhor dos Anéis é sensacional, não tem muito como competir com ele. Não tem como. A galera que já foi nesse Oscar já foi, pô, perdemos todo mundo, não tem muito o que fazer. Mas é isso, credenciais dadas. Essa é a Sofia Coppola, bem por cima, assim, só pra gente entender. Então, vamos se aprofundar mais no filme Lost in Translation. Então, acho que a gente tem que começar, de fato, da onde veio essa vontade da Sofia escrever esse filme, né? Eu acho que primeiro é interessante falar que é isso, como o Sartre disse aqui pra gente. Ela começa essa ideia, ela se apaixona por Tóquio lá, e aí a história começa basicamente, ela quer contar uma história em Tóquio, enfim, ela tá vivendo aquele momento do relacionamento dela que o Spike Jonze, ele está fazendo muita coisa já, né? Ele também era um cara, tipo, multifacetado, fazia clipe, fazia vídeo, fazia filme, fazia tudo. Então ele sempre tava com alguma coisa. Ela até fala numa entrevista dela que ela tava sendo... Ela morava em alguma coisa em Los Angeles, algum bairro que tem Los também, mas que ela tava sentada lá na mesa dela, sendo esposa troféu, e aí ela teve ideia de fazer esse roteiro. E o roteiro é basicamente de duas pessoas que estão perdidas em momentos diferentes da vida, né? Então tem a Scarlett Johansson que acabou de sair da faculdade, não sabe muito bem o que ela quer fazer, e tem o Bill Murray, um ator que era famoso ali nos anos 70, 80, e ele começa a questionar um pouco as coisas da vida dele, com a mulher dele e os filhos dele. Então, o filme começa basicamente, aí eu acho que eu queria começar de fato desse começo dele, porque se a gente pegar como algumas formalidades linguísticas, né, de imagem, tem umas coisas muito interessantes ali. Então, se a gente pega o primeiro take que aparece é basicamente o Bill Murray acordando, como se ele estivesse acordando num lugar novo, num mundo diferente, mundo paralelo, e aí logo de cara já começa a aparecer aquelas letras em japonês, os outdoors em japonês, e o cara não tá entendendo porra nenhuma, então você te dá um senso já de perdido, né? Literalmente, porque o cara basicamente ele tá num país que ele não fala a língua, com um monte de gente que ele não entende o que estão falando, ele tá meio perdido. Então aquele senso de perdido, ele desacerba também do visual, né? A gente consegue ter essa noção que o que vem daqui pra frente é alguma coisa puxado pro sentido de estar perdido. Então é importante a gente falar isso. O papel foi feito pelo Bill Murray, né? Então ela já escreveu. E é muito engraçado, velho. Eu também tava vendo a entrevista dela, ela falou que. A galera perguntou, como você conseguiu o Bill Murray, primeiro filme? Aí ela falou assim, velho, eu liguei pro Al Pacino, aí eu perguntei se ela sabia onde ele tava, que eu queria falar com ele, sabe? Tipo, então ela já foi assim, querendo com ele direto. Então o filme basicamente começa nesse sentido de o Bill Murray, o Bob, né? Ele começa nessa ideia de fato, ele chegar num lugar que você não conhece nada,
E é isso, Tóquio, né? Pô, uma coisa que eu não gosto desse filme aí, já, eu acho que, pra começar, eu acho que eu tenho um problema com a caracterização que eles fazem das pessoas do Japão, né? É bem estereotipado, assim. Eles trazem uma parada um pouco, tipo, até meio preconceituosa com algumas coisas, tipo, parece que eles são uns puta malucos, sabe? Mas eu entendo, né? É uma escolha da diretora de fato pra conseguir mostrar que eles estão num lugar desconhecido e que coisas diferentes acontecem lá, sabe? Cara, assim, eu acho que isso é o que mais me incomoda também no filme, ainda mais revendo hoje, e não sei qual é a opinião da Sofia e, enfim, de todo mundo que participou, da gravação desse filme em relação a como que ele envelheceu. Eu acho que ele envelheceu muito bem em quase tudo, mas realmente nesses estereótipos que são formados ali sobre os japoneses, e isso me incomodou bastante, muito mais agora do que das outras duas vezes que eu assisti. Vendo o making off, a gente comentou um pouquinho disso também no off aqui. Vendo o making off, a gente também consegue perceber que ela se apoiou muito na equipe dela, a equipe técnica dela ser maioria japonesa. Então acho que talvez se ela se apoiou um pouco demais nisso de todo mundo que é do Japão tá curtindo, tá dando risada e tudo mais, mas aí você sabe muito bem, e eu posso trazer um pouco do universo da publicidade, quando você está envolvido naquela peça, naquele produto, você vai também, talvez, relevar uma coisa ou outra, você vai entender como alguma coisa mais leve, porque você também já está focado naquilo e você está pensando que aquilo já vai ser mais engraçado. Então, eu acho que alguns momentos me incomodaram um pouco mais dessa terceira vez. Você comentou também o fato de o roteiro ter sido escrito pro Bill Murray. A Sofia comenta também que o Wes Anderson ajudou muito ela em convencer o Bill Murray a participar. Acho que o Bill Murray já tinha gravado Rushmore com o Wes Anderson, não lembro se ele já tinha gravado algum outro filme, não sei se os Excêntricos Tenenbaums já tinha sido lançado ou não, mas com certeza ele já tinha gravado pelo menos um filme com o Bill Murray. Ela conta que ela ficou quase 6 meses ali tentando convencer o Bill Murray a participar, e que ele e a Scarlett Johansson acabaram se conhecendo já no Japão, uma semana antes de começar a gravação. Você sabe que o Bill Murray tem aquela mística dele de será que o Bill Murray vai aparecer para a gravação? Será que ele não vai aparecer? Será que a gente vai contar com ele nesse filme? Começaram, inclusive, a gravar com ele sem ter um contrato assinado, mas acho que isso é muito da mística também dele, e ele traz um pouco dessa mística também para o personagem dele, né? Então, como você comentou, o filme, algumas das primeiras cenas ali, depois daquela cena da bunda da Scarlett Johansson na cama ali, que a câmera fica um pouco mais ali, talvez até para te mostrar, olha, esse filme vai ser muito contemplativo e não vai ser um filme que você vai ver a bunda da Scarlett Johansson várias vezes de forma sexual, obviamente, por ser a Sofia Coppola filmando isso. E acho que as primeiras cenas ali do Bob, né, do Bob Harris, do personagem do Bill Murray, já mostram um pouco de como que ele está sendo representado pelo Bill Murray ali. Então ele não é um cara que vai ser 100% contemplativo, ele não vai ficar olhando pela janela, ele vai se movimentar um pouco mais, ele vai tentar falar com alguém, ele vai ler a placa, ele vai tentar se posicionar ali. Mas eu acho que esse começo já dá um tom muito bom ali de como que é o filme. E curiosamente, nessa última vez que eu assisti, eu me peguei um pouco tentando olhar quanto tempo de filme tava e qual o momento que os dois começavam a interagir, né? E eu acho que assim, depois dos 30 minutos de filme. Então acho que a Sofia gasta muito desse começo do filme para realmente posicionar quem é a Charlotte, quem é o Bob, e como que esses dois vão acabar se encontrando ali em momentos diferentes da vida deles também. É isso, né? O relacionamento deles, mesmo que demore muito tempo pra de fato eles se encontrarem lá, né? Eles têm, de fato, começar a sair junto lá, fazer todo o rolê que eles fazem lá. Isso demora a acontecer, mas eu acho que o filme vai ganhar, claro, vai ganhar potência quando de fato tem esse encontro, quando eles começam a interagir. Mas pra mim, essa coisa como os dois, eles inferem um na vida do outro. Só que, pra mim, o Bob, né, o Bill Murray, influencia muito mais na vida da Scarlett Johansson do que ela influencia na dele até. Porque você vai ver que decorrente do filme, assim, ela que vai começando a se despertar de fato, né, do que tá acontecendo, da vida. Aí eu não sei se... Porque a impressão que tem os dois estão perdidos, mas cada um em um momento de vida diferente.
Talvez ela, por ser mais nova, de fato, então ela tem uma vida em toda pra deslumbrar na frente dela, né? Pra vislumbrar na frente dela. E o Bill Murray ser um cara um pouco mais velho, ele devia ter uns 50 e poucos lá quando gravou esse filme. E também o personagem dele, basicamente, devia ter por aí. Já tem filho, casado, 25 anos. Então, tipo, ele parece que ele é muito mais resignado do que ela, de fato. Mas ele é também a força que vai fazer ela mudar, né? Então, como acaba sendo um roteiro muito pessoal que ela escreveu, a minha impressão que eu tenho também assistindo, e muito mais essa última vez que eu vi, parece que ela tá escrevendo alguma coisa que ela gostaria que tivesse acontecido com ela naquele momento da vida dela. Que ela tivesse conhecido uma pessoa que de fato tivesse interagido com ela sem julgar com ela e se conectar de verdade. Porque eu sinto que os dois, no fundo, eles só precisam tipo, de uma conexão real, sabe? Porque não é só um affair pelo affair, como mais pra frente acontece, mas de fato uma conexão um pouco mais tipo conexão por estar perdido, né? E aí de fato você consegue ver isso logo no começo do filme, que a primeira coisa que a mulher do Bob manda pra ele, pro Bill, é de fato tipo, pô, você esqueceu o aniversário do seu filho. Chega um fax, sabe? Aí ele fica tipo, só que ele fica tipo meio foda-se na real, ele olha e fala, esqueci mesmo. O cara deve estar tão cansado, tão de saco cheio, que tipo, esqueci, beleza, próximo. Talvez seja menos sobre. Eu tenho uma visão assim que talvez seja menos sobre o ser, quem eles são, e mais sobre quem eles estão se tornando, sabe? Então, assim, quem o Bob está se tornando? Talvez ele esteja naquele momento que é representado no filme, se tornando o pai que esquece o aniversário do filho, se tornando o marido que depois mais para frente a gente vai ver que vai ter um caso e talvez isso passa e não impacta tanto. E na mesma coisa assim a Charlotte, acho que quem ela tá se tornando ali? Ela tá se tornando aquela esposa que vai acompanhar o marido e que o marido deixa ela no hotel e ela não tem o que fazer e ela liga para uma amiga para reclamar e falar, cara, eu não sei com quem eu casei, e a amiga não dá muita bola, então ela está se tornando aquela mulher que vai ficar desgostosa com o casamento e que está sendo escanteada pelo marido. Eu acho que talvez seja mais quem eles estão se tornando e como esse encontro dos dois ali pode fazer com que e faz eventualmente com que eles não se tornem essas pessoas do que quem eles são ou eram até eles chegarem ali. E de fato, você consegue. É que, de novo, né? Eles. Pra mim, o que marca, de fato, é estar perdido, é um sentimento que os dois estão perdidos, mas perdidos no sentido de estar perdido do lugar onde eles estão, de fato, porque eles estão em Tóquio, não tô dizendo nada, mas sentido no perdido de se encontrar, mas não no sentido perdido, acho que, tipo, figurativo, estou perdido de alguma forma. Eles sabem onde eles estão, mas talvez eles não sabem pra onde eles querem ir, mas eles sabem onde eles estão, sabe? Tipo, e aí eu assistindo, revendo também, assistindo, eu lembro que a primeira vez que eu assisti essa primeira parte, de fato, que lá eles estão, cada um vivendo a sua vida, primeiro vai ter esse contexto do Bill Murray, né? Então ele vai falar, ele mostra que ele tá lá no Japão pra, de fato, falar sobre whisky, Make a Relaxing Time, Suntory Time, que é uma puta frase, tá ligado? Do caralho mesmo. Esse tipo, fica na cabeça. Você já viu a propaganda? Você já viu com um jornalista aí publicitário, não posso deixar de comentar. Você já viu a propaganda do Francis Coppola, do pai da Sofia, com o Akira Kurosawa do Suntory, que eles fizeram juntos? É do Sensacional. caralho. Tipo, é do caralho, mano. Esse é um marcador. Tipo, tem algumas coisas desse filme que são, puta, clássicos. Já entrou, assim, pro hall de clássicos do cinema. Pra mim, esse Make a Relax Time, Suntory Time, do caralho. Ele começa a imitar o James Bond. A Sofia é muito boa. Ela tem algumas coisas dela que pra mim são muito boas. Algumas inserções que ela faz, tipo, de coisas que ela gosta dentro do filme que ela faz, né? Então, tem até uma parte que é engraçada que enfim, eu fui descobrir recentemente também, né? Basicamente por causa do John Hill, lá que a gente fez no programa anterior. Então, ela tem uma hora o fotógrafo japonês tá tirando foto do Bill Murray, e aí ele fala Let Pack, que é a Brad Pack, né? Que é a galera que fazia filme nos anos 80 lá. E, tipo, aí ele... Let Pack, aí, tipo, essa parada de trocar o R pelo L é meio xenofóbico, velho. Mas é engraçado, não tem como falar que não é. Tipo, eu tô assistindo, e pelo menos eu me coloco no lugar, sabe? Você tá lá, o que esse cara tá falando? Esse é o ponto que a gente falou, né? Pode ter envelhecido mal algumas piadas, mas, tipo, quando você assiste assim, eu acho que tem uma leveza, não é muito pejorativo, assim, tipo, pô, nesse momento, né? Tem um momento que eu acho meio pejorativo, mas esse momento eu não acho tanto assim. Então, é bem interessante ver
como ela, como diretora, também vai colocando algumas coisas que ela gosta. Ela coloca a La Dolce Vita também, uma hora que eles estão assistindo um filme que ela gosta. Tem uns takes que ela usa que é muito parecido com In the Mood for Love, do Carwine, né? Que, enfim, pra mim esse é a maior referência que tem. Se eu pudesse falar um filme que é parecido com esse, seria esse. É um amor que, tipo, é um amor muito mais... não digo que é um amor impossível, mas é um amor muito mais de conexão, né? Que os dois estão naquele momento de perdidos, uma não sabe o que vai fazer, o outro tá cansado da vida, e como eles se encontram. E o amor que se faz também no silêncio, né? Tanto no In the Mood for Love quanto aqui. São dois filmes e a Sofia fala isso, né? Que é uma das principais inspirações dela para ter escrito o Lost in Translation. Os dois filmes se fazem muito no silêncio, né? Não são filmes que o tempo todo tem muitos diálogos. Inclusive, assim, eu estudo roteiro e sou um roteirista muito, muito, muito amador aí, mas gosto muito de ler e escrever. E, cara, esse roteiro é muito pequeno, assim. É muito rápido de ler, acho que assim, em poucas horas você consegue matar, talvez até minutos. Muito porque a Sofia também deixa dentro do roteiro esses espaços para, cara, aqui vai ser o silêncio, aqui vão ser olhares, aqui vão ser momentos de movimentação dos personagens e muito menos aqueles filmes que é 100% pautado no roteiro, 100% pautado em tudo que está acontecendo, a pessoa está explicando, não é uma farpa para o Nolan, mas assim, os roteiros do Nolan é diferente, muitas e muitas páginas, e em The Mood for Love eu sinto muito isso também, como que o filme se faz no silêncio, e como assim também a cidade é muito importante, os barulhos e os sons da cidade são muito importantes também para o filme, né? Porque assim, eu acho que é muito para você realmente se sentir sozinho e você se sentir desencontrado em cidades como Tóquio, São Paulo, Nova York, enfim, cidades que são muito barulhentas e que tem muita vida, muita coisa acontecendo, é porque você realmente tem que estar no momento de vida que você está precisando ficar ali contemplativo, sabe? Porque são cidades que são muito barulhentas e eu acho que isso acaba até aparecendo muito no filme, né? Todas as cenas externas, assim, o áudio é um pouco mais baixo, os barulhos e da cidade são muito presentes. Então, assim, para mim, tanto a cidade quanto o hotel, o Parque Hyatt ali, são personagens realmente muito importantes do filme também. Total, eu acho que disso que você fala vem duas coisas na minha cabeça, né? Primeiro, eu acho que essa parte contemplativa que tem no filme ganha muita potência, sabe? Tem um momento lá. E o diretor de fotografia, não vou me recordar o nome dele aqui agora, mas ele fez um puta trabalho legal nessa parte de conseguir, de fato, pegar esse contemplativo. Tem um take da Scarlett que ela tá, tipo, pulando, ela tá numa, acho que é um templo budista, não lembro se é exatamente um templo, mas ela vai começar a pular assim, e ele pega um take, pô, que você fica tipo, e o som que eles colocam é bem legal, acho que muita potência. Aí eu vou tecer uma crítica aqui, mas não uma crítica, quem sou eu, né, criticar alguém, mas tipo, a sensação que eu tenho é, eu gostaria de ver mais interações dos dois em alguns momentos. Por exemplo, tem um momento do filme que eles, eu não sei o porquê, tem um dia que eles não se encontram, sabe? Tipo, se eu não me engano, é o penúltimo dia que eles estão lá, né? Que o Bill Murray acaba ficando no hotel, mas eles não se encontram. E tem um momento que. Eu até no DVD tem uma cena extra que mostra. Quando eles vão no karaokê, aqui adiantando também, mas a gente não tá falando em ordem, a gente tá comentando sobre o filme de fato. Mas tem uma parte do karaokê que eles vão, eles ficam doidão, aí os dois voltam lá e um dorme do outro dorme. Se eu não me engano, no filme, eles já acordam fazendo outra coisa, né? Tipo, cada um segue meio que sua vida. Tem uma cena excluída que tem no DVD, que é a Sofia acordando. A Sofia, ó. A Scarlett acordando. A Sofia ligando e falando, caralho. A Scarlett acordando e ligando pra ele. Pô, obrigado por ter feito eu dormir, sabe? Pô, obrigado por me trazer inteira. Aí ele fala, você saiu inteira, então você tem que voltar inteira. Então, tipo, esse desfecho deles, pra mim, tipo, eu queria ver mais, sabe? Tipo, fazendo um paralelo aqui, né? Os filmes do Romero, que eu sou muito fã, inclusive, vai sair um especial aqui do Romero, aqui no Plongé, logo logo, das 4 estações. Mas eu acho que a potência dos filmes deles tá sobre a relação que os personagens têm. E, velho, é pancado o tempo todo, é diálogo, é isso, né? É diferente do Nolan, que é muito explicativo, né? Pô, você vai assistir a porra do Oppenheimer, velho, eu assisti no IMAX, né, quando teve lá, e, velho, eu juro pra você, mano, eu perdi, tipo, duas falas e, mano, tá, toma fala. Você ficava meio, tipo, é a bomba atômica e as falas do filme, né? Mas, tipo, eu acho que o peso
de fato, das interações que ele tem, das interações que eles têm, de fato, pra mim, eu não sei se passa a sensação pra você, mesmo tendo esse período contemplativo. Eu queria até fazer uma coisa agora, pensando aqui, queria ver esse filme e marcar quanto tempo tem de fato deles junto e quanto tempo tem de cenas corriqueiras de toque, sei lá assim, sabe? Porque, enfim, pra mim, eu gostaria de ver mais eles interagindo. Eu não sei se você ficou com essa sensação ou se pra você foi o suficiente. Cara, eu acho que pra mim foi o suficiente, porque eu gosto também de ver que eles conseguem caminhar com as próprias pernas, sabe? Não é um relacionamento que eles estão construindo que você se doa 100% para aquela pessoa, mesmo que seja um período ali, talvez o filme se passe em uma semana, tá? Acho que até menos. Mesmo que seja isso, eu gosto de ter essa noção e de perceber que eles estão caminhando com as próprias pernas nos momentos que eles não estão juntos e como que eles... isso também está ajudando eles a evoluírem ou a chegarem no lugar que eles vão chegar no fim do filme, sabe? Então, o próprio momento que a Charlotte vai até o templo, também confesso que não sei se é um templo budista ou qualquer tipo de religião ali daquele templo, mas quando ela vai pro templo, que é um momento que ela não passa com o Bob, eu já sinto que ela já é uma pessoa muito diferente de quem ela era no começo do filme, e em uma situação que ela está sozinha e que ela não precisa necessariamente do Bob ou que o Bob precisa necessariamente dela também. Então eu gosto deles não terem tantas interações em alguns momentos ali do filme, porque eu gosto de ter esse sentimento de que eles estão aprendendo a sentir e a se entenderem como outras pessoas, sozinhos nesse sentido, sabe? É isso, né? Eu acho que, de fato, tem essas transformações deles, a gente consegue ver, mas é que a sensação que eu fico com querer mais deles é porque a interação deles é tão bacana, sabe? Tipo, é tão legal assistir e, e é legal também porque as interações que eles têm, de fato, não são coisas bem profundas, né? De fato, que eles estão passando naquele momento da vida deles. Mas também são coisas simples, é uma brincadeira, igual quando você tá começando um relacionamento com alguém, né? Tipo, não existe passado, só existe presente. Eles não têm, de fato, background um do outro, né? Então, tipo, eles estão muito no presente, assim, né? Então, fazendo um paralelo aqui, viajando, mas é muito que várias religiões orientais dizem, né? De estar no presente, e de fato eles estão no presente. Se eu não me engano agora, é um templo shintoísta, eu acho, se eu não me engano. Posso estar falando também merda aqui, me corrijam aí o pessoal que estiver ouvindo, mas se eu não me engano, mas enfim, é muito estar no presente, viver esse presente, e a potência do filme, de fato, de novo pra mim, tá junto com eles, assim, naquele momento, como filme, né? Se eu pensar como o que de fato aquilo chama atenção, pensando como um produto de arte, né? Claro, se a gente puder extrapolar e aí pensar que, de novo, ela traz aquele pra vida dela, então é o momento que ela tava passando. Mas eu sinto também que esse filme, na verdade, ele não é um filme sobre. Vamos lá, fazer um paralelo diferente, né? Você falou de The Bout lá, que tem uns que. De começar, de fato, primeiro, tem uns que são bons. Tem um que eu acho que é incrível também, impecável, que é o da Charlotte Wells, que é o After Sun, né? Eu acho que esse filme, caralho, assim, sabe? Puta, a mina começou também com dois pés no peito. Talvez seja o sobrenome também, né? Porque o Orson Welles também, né? Mas, tipo, começou com dois pés no peito. Tipo. E aí, esse filme, o After Sun, pra mim é muito mais ela contando a história dela. E aí, encaixando algumas coisas fantasiosas dentro da história. Esse filme, pra mim, da Lost in Translation, ela pega uma história, ela cria uma história, e aí ela vai colocando pequenas coisas dela pra gente pescando, e também quando vai entendendo mais, pra gente discutir sobre, de fato, a história dela que ela tava passando por aquele momento. Porque se a gente pega o que passa aquela história, o sentimento é isso, é um momento de eu não sei do cara da minha vida, eu não. Puta, é um momento que ela entendeu, talvez, que é um momento difícil, todo mundo já passou por isso, sabe? Tipo, o momento que você entende que o local que você tá não faz mais sentido, que talvez não é mais aquele lugar, e você entender isso é complexo, né? E eu sinto que ela luta muito também pra entender, tem momentos que ela. Que é isso, é o final término de relacionamento. Pô, ela pega uma foto, ela olha a foto e fala, tipo, puta, velho, a cara dela, sabe? Então tem alguns momentos que, tipo. Eu sinto que a Scarlett Johansson principalmente, ela é a Sofia Coppola, mas ao mesmo tempo ela também não é a Sofia Coppola, né? Claro, porque de fato não tem como ser, porque é um filme, mas a diferença do After Sun é justamente isso, né? Pra mim, ela conta essa história
muito de um jeito pessoal, mas sem ser tão pessoal. Que acho que um sucesso que teve isso também, acho que devido à internacionalização da história que ela tá contando. Todo mundo já passou por isso, é triste, a gente sem, mas a impressão que eu tenho assistindo esse filme de fato de novo que fez eu pensar é quando eu começo a entender que aquele sapato que eu tô usando é pequeno e meu pé cresceu, sabe? Tipo, qual que é o momento que a minha casa se torna pequena pra mim? E como também quem te tira dessa inércia, muitas vezes, pode ser alguém que vai te marcar por, um- por uma quantidade pequena de horas, ou de dias, ou de momentos ali, mas muitas vezes alguma interação que você tem com uma pessoa por uma semana, por alguns dias, ela já te marca, te faz ter um novo rumo na vida, e não necessariamente alguém que vai fazer você mudar a sua atitude ou você mudar algum comportamento seu, vai ser alguém que já está há muitos anos com você ou que já faz parte da sua vida há muito tempo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que acontece no filme, que mostra que, e até comentários que a Sofia faz durante a vida dela sobre a produção desse filme, que é que muitas vezes quem vai fazer você ter alguma mudança na vida vai passar pela sua vida, sabe? Não é aquela pessoa que vai chegar e vai ficar para sempre. E eu comentei que a primeira vez que eu assisti esse filme me marcou de uma maneira muito importante, até para ter tatuado o filme, e foi muito porque, cara, naquele momento da minha vida, é, eu tinha algumas pessoas que passavam e tudo mais, mas não era nada que estava me marcando. E eu tive pessoas que passaram e que me marcaram de forma muito importante, com uma quantidade de tempo irrisória perto de outras pessoas, sabe? Isso tanto em relacionamentos amorosos quanto familiares e, e amizades. Então, é, me tocou muito de uma maneira muito pessoal também. E é um filme 100% pessoal da Sofia Coppola. A gente comentou, para não entrar em maiores detalhes, mas a gente comentou sobre ela estar casada naquele momento ainda com o Spike Jonze, e no making off, o making off tem uns 30 e pouquinhos minutos, até uns 10 minutos o Spike Jonze ainda tá muito presente no making off, né? Ele tá filmando, ele tá conversando com a equipe, ele tá conversando com ela, e depois dos 10 minutos assim pra frente, pelo menos eu não reparei, não encontrei mais o Spike Jonze ali dentro do making off também. Então acho que ele foi um filme 100%, 100% autoral, obviamente, mas assim, 100% da vida da Sofia ali, sabe? Então, momentos que ela também estava passando atrás das câmeras, com o relacionamento dela chegando ao fim, em poucos anos ali, ou até meses, esse relacionamento chegaria ao fim e tal. Então, como esse filme me marcou de uma maneira que eu sei que também marcou a Sofia e também marcou a Scarlett Johansson, no sentido de que ela começou a gravar esse filme quando ela tinha 17 anos, um dos primeiros filmes dela, e ela já chegou a comentar também. Ela, obviamente, ela não fala que foi uma experiência ruim, mas ela fala que foi uma experiência muito difícil para ela, porque ela era uma adolescente de 17 anos que viajou ao Japão para gravar um filme com o Bill Murray, que era uma das maiores estrelas ali, menos dos anos 2000, mas mais dos anos 80 ali, começo dos anos 90 também. Então, um cara super respeitado, que tem um jeito muito excêntrico. Você vê pelo making off, assim, ele tá sempre fazendo uma brincadeira, imitando um peixe na piscina e sendo muito excêntrico nesse sentido. E ela conta que ela se sentiu um pouco afastada da equipe, porque era uma equipe também de pessoas mais velhas, era uma equipe de pessoas japonesas e ela não falava a língua. Então, eu acho que esse filme foi 100% pessoal para todo mundo que participou, sabe? Não é aquele filme que as pessoas fizeram e não comentaram mais sobre, ou não ficou marcado para elas também. Eu acho que ele marca para quem assiste, marca para quem participou também dele. E é legal a gente ver também, no making off mostra bastante, né? A gente vê, de fato, como as coisas são feitas. Sei lá, você pode assistir esse filme, você tem impressão, e de fato, tem alguns momentos que eles vão gravar que é super guerrilha, eles vão entrar no metrô lá e vão gravar, a câmera na mão, uma parada bem guerrilha mesmo, né? Tipo, gravando. Mas aí eles mostram também, de fato, a organização que você tem que ter pra marcar, para fazer um filme, né? E aí você vai ver, eles alugaram uma casa, é isso que você falou, ficaram um mês, se eu não me engano, o Spike Jonze ele foi embora quando eles começaram a gravar. Ele voltou para os Estados Unidos
e aí ela ficou sozinha lá, só que ele ficou um mês com ela, né, mas era isso, ela já tava quase terminando já, né, já tava mais pra lá do que pra cá. Mas é muito engraçado quando você vê esse making off de fato, é isso que você falou, você vê que ele aparece, mas tipo, é muito rápido, eu acho que tem um take que ele aparece, ou 2 takes lá, uma hora que eles estão estourando um shampoo, um saquê lá, mas é isso, você falou, Tem é um uma filme entrevista pessoal, dela, perdão, tem uma entrevista dela pra IndieWire em 2004, né, no ano seguinte que o filme foi, no ano que realmente o filme estava em cartaz e tudo mais. E aí o jornalista pergunta pra ela, putz, como que é, você conversa com o Spike Jonze sobre os filmes que vocês fazem e tal. E ela dá uma resposta que assim, aquela resposta meio fim de relacionamento, que ela fala, eu não gosto de receber muito conselho dele, ele não gosta também muito de receber muito conselho meu, assim. E é engraçado que na pergunta seguinte ele fala, e do seu pai? E, cara, a resposta dela, assim, na entrevista da matéria pra IndieWire é tipo, 3 parágrafos falando como o pai dela ajudou ela e tudo mais. Então, assim, eu acho que você também já ia percebendo no convívio entre eles ali que era um relacionamento também que já tava numa fase final ali. Parando pra pensar, deve ser foda mesmo, né? Tipo, passando pano pro Nepo Baby aí, mas tipo, mano, você nasce nessa família, tá ligado? Tipo, seu pai é um dos maiores cineastas, sua mãe que faz uns puta documentário também, todo mundo conhece. Seu marido, o cara tá, tipo, rising star lá também, crescendo pra caralho. O cara é um dos fundadores do Jackass, tipo assim, fazendo Quero puta ser John doidado. Malkovich, né? Quero ser John Malkovich, pô, fazendo filme com o primo dela também, né? Eu esqueci o nome do filme, mas é que ele faz com o Adaptação, acho que chama em português, que ele faz com o Nicolas Cage. Com o Nicolas Cage, é. E, tipo, você lá, você tenta fotografar. Ela fala, né? Inclusive, ela fala isso, né? Pô, eu tento escrever, mas eu odeio que eu escrevo. Eu tento fotografar, é mediano. Porra, que porra eu vou fazer, velho? E aí, eu imagino que, tipo, essa parada do ego deve ser difícil, né, mano? Nascer numa família dessa, que todo mundo é bem sucedido, igual o irmão dela também é bem sucedido. Todo mundo é bem sucedido, velho. Aí você acorda, você nasce nessa família. E aí, tipo, tanto que você vê, eu não sei a percepção que você tem, mas das entrevistas que eu vejo dela, ela parece ser uma pessoa bem recatadona, assim, bem introspectiva. Porque eu imagino que crescer na família dela mesmo era isso, velho. Tipo, o Coppola é um maluco. Você vê os making-off dele, um completo de um doido, tá ligado? Tanto que ela fala uma parada que é engraçada, né? Que, tipo, lembro se é ela que fala, eu acho que é a Scarlett Johansson que fala, enfim, que o Coppola ele foi dar uma ajuda pra ela, ele falou, pô, ela tinha que ser mais firme na hora que gritasse ação ou corta, e aí, porque ela não tava sendo firme pra entender quem manda no set era ela. Aí ela falou, pô, mano, não consigo fazer isso, sabe? Tipo, não é o jeito que... Aí você consegue ver, né, traduzindo, de fato, em como ela filma. Ela é bem sutil mesmo, né? Ela é bem... alguns takes, principalmente desse filme aí, tem uns takes muito sutis, assim, essa pegada que tem no pé, quando eles estão na cama conversando, aí tem uma pegada no pé. Tem uma hora, pô, é do caralho, tipo assim, tem uma hora ela tá cantando no karaokê, e aí ela para de cantar, e ela olha pro Bill Murray, e aí ele olha pra ela. Mano, você vê que o cara tá completamente apaixonado por ela naquele momento, sabe? Tipo, o cara tá perdido, assim, tipo, puta, daria tudo aqui pra estar com essa mulher junto comigo, sabe? Tipo, e você consegue ver essas pequenas coisas, e é isso, né? O cinema é falar com pouco, né? Tipo, você consegue ver essas pequenas coisas, de fato, nessa sutileza de direção que ela tem. Você falou sobre ela ter a fase dela de fotógrafa e de moda, e isso ela consegue colocar como o roteiro dela é interessante, apesar de ser um roteiro muito curto, assim, porque tem uma fala da Charlotte que ela fala I'm stuck, então ela fala, cara, tô presa, assim, eu tô parada, é, e ela fala, cara, eu já tentei fazer isso, aquilo, e ela fala, eu já tentei tirar foto, mas toda garota tem a sua fase de tirar fotos, assim, então, de novo, né, como é um filme que a Sofia também se coloca ali como, cara, tipo, eu não tenho vergonha de tudo que eu fiz, que eu atuei e ganhei um framboesa de ouro, sim, e que eu tentei tirar foto e eu tive minha carreira, então, como que isso aparece. E o seu comentário sobre ela no set de filmagem, sim, obviamente no making of dá para você perceber e que ela não tem esse pulso firme de, putz, cara, aqui a gente vai fazer isso e tal, mas eu acho que isso é muito legal também, porque principalmente nesse filme, porque muitas cenas e muitas coisas que foram gravadas ali, momentos do filme, ou foram improvisações do Bill Murray e do time, ou eles tiveram que mudar o que estava no roteiro. Isso aí acontece bastante também, em comparação ao roteiro com o que está ali na tela.
porque eles não poderiam gravar, não tinham permissão para gravar em algum lugar, então tem até uma cena que eles gravam um Starbucks no terceiro andar de algum lugar, porque eles não podem gravar na rua, eles não poderiam, em tese, ali, gravar no metrô também, então eles vão com uma câmera que eles conseguem manusear ali na mão, não é uma câmera muito grande e tudo mais, e eu vejo muito disso, assim, falando como esse legado, né, da Sofia Coppola também, até por ser uma das, se não me engano, 9 mulheres indicadas a melhor diretora. Tudo que eu já vi da Greta Gerwig também, de making-offs e tudo mais, ela traz muito disso também para os filmes dela e ela fala que a Sofia é uma inspiração para ela. Então, como você ter um set de filmagem que as pessoas te respeitam não pelo grito ou não pela imposição ali física ou de voz, mas sim por você estar próximo das pessoas, querendo saber como que elas estão, como que foi o dia anterior delas e se importando como as pessoas, não só como os atores e as atrizes, mas como as pessoas também. E o Bill Murray, né? Assim, a gente comentou sobre o cara ser muito excêntrico e tudo mais, e o Bill Murray tem casos dele de gravar com uma pessoa e nunca mais gravar e falar que não vai gravar com aquela pessoa, que foi uma merda aquela experiência, e como ele depois seguiu fazendo filmes com a Sofia Coppola, assim como ele fez vários filmes com o Jim Jarmusch, com o Wes Anderson, então pessoas que trazem esse sentimento meio que de família para o set ali, o que eu acho muito interessante também, parando para pensar, acho que os diretores e as diretoras que eu mais gosto fazem isso, sabe? Trazem esse sentimento de pertencimento no set, de amizade ali também, mesmo que seja momentâneo, mas algo que as pessoas se sintam bem por ali. Total, porque é diferente mesmo, né? Até é isso, o Coppola mesmo, né? Ele gritava, batia, era muito louco. E ela é o oposto mesmo, dirigindo. Ela é bem... Tanto que é isso, né? Ela deixava bastante espaço pra improvisação. Eu acho que, se não me engano, só as cenas de drama, mesmo que tem aquela parte mais... uma carga emocional. Aí Não tem tava como você certinho. fazer Apocalipse Now sem ser um completo maluco também, né? Tem isso. Todo o filme dele, o novo dele lá, Megalópolis, é uma coisa de maluco, tá ligado? Tipo, ele... E é isso, né? Ele ganhava no grito e, tipo, é um estilo diferente também de cinema, né? Até os filmes que ele fazia não tem nada a ver com o que ela faz. Mas é isso, né? A força dela tá nessa sutileza. De fato, de novo, eu acho que a força desse filme tá na sutileza, que ele traz alguns... um recorte de um momento da vida que provavelmente todo mundo vai passar, ou boa parte das pessoas. Então você consegue se conectar fácil, você consegue se conectar, porque é uma história de amor. O que é interessante também, que o filme tem uma estrutura de convencional, de romance, mas não tem aquela consumação do affair dos dois. Tem um beijinho meia bomba lá, mas tipo, não é um beijão, os caras se perdem, coisa maravilhosa, cinema assim. Lá, então, tipo, eu acho que isso, pessoas... Então, é engraçado, né? Eu mostrei esse filme pra algumas pessoas que talvez não gostem tanto de cinema assim, ou não são tão aprofundados, avançados, enfim. E tem muita gente que fica frustrado com isso, sabe? Tipo, pô, os caras não se beijaram, os caras não, pô, não transaram, sabe? Só que você fica tipo, pô, essa é a graça, sabe? Tipo, não é sobre isso. A transa pela transa, o Bob lá, ele conhece uma mulher e do nada ele acorda com ela. Que aí, de novo, pra mim, queria saber sua opinião também, mas pra mim aquilo é muito deslocado no filme, sabe? Tipo, eu não vejo. Eu entendo que talvez é pra reforçar a conexão que eles estão tendo, é uma conexão muito mais pessoal, muito mais sobre existencial, assim, uma parada de vamos falar sobre propósito, qual é o meu propósito de vida, o problema da sociedade moderna que a gente tem aqui. E aí, quando ele conhece essa mulher, ele de fato, eles vão lá e transam, sabe? Tipo, pra mim essa parte é um pouco deslocada, eu entendo que pode ter um valor mesmo dentro da narrativa, mas eu lembro que eu fiquei super frustrado quando eu assisti a primeira vez. Eu acho que esse também um ponto que ela queria. Tipo, pô, velho, você tá lá com a mulher, você tá aqui, ela tá lá, todo mundo quer e ninguém faz nada, aí que você conhece uma doida e você vai lá e dorme com ela, sabe? Tipo, essa pra mim, pelo menos pra mim, parece um pouco descolado do que de fato a gente tá assistindo. Mas é importante também, de novo, pra gente ter esse sentimento, tipo, de não estar completo. É um sentimento, tipo, porque talvez se os dois tivessem se apaixonado, beijado, e depois cada um iria pro seu lado, basicamente o que acontece antes do amanhecer, né? É basicamente isso que acontece. Também é outro filme, né? É outro filme que ela teria que contar. E o filme que ela conta é muito mais sobre a sutileza de duas pessoas em momentos diferentes da vida sentirem a mesma coisa, que no caso é estar perdido. Assim, por que que eu acho que esse filme só funcionaria com o Bill Murray?
principalmente naquela época, né? Enfim, sem falar de atores que acabaram aparecendo depois, mas assim, naquela época, por que que aquele filme só funcionaria com o Bill Murray? E eu acho que a principal coisa é porque você tem que acreditar que aquele cara, ele não vai em nenhum momento do filme, do nada, principalmente naquela cena que eles estão na cama, tipo, virar e beijar ela ou tentar transar, ou mesmo que ela queira, eles não vão. Que ele não vai ser o cara que vai tomar essa decisão, que vai fazer aquilo, e que ele vai ser aquele cara que vai colocar a mão no pé dela, assim, e dar, tipo, olha, relaxa, entendeu? Tipo, a gente tá aqui só curtindo e conversando. E eu acho que naquele momento só o Bill Murray pra passar aquilo, porque ele não. Ele já fez alguns filmes que ele era um pouco mais, tipo, garanhão, assim, só, tipo, Groundhog Day, que ele é um pouco, tipo, meio mulherengo, assim, mas ele não é esse cara que passa essa sensação, principalmente nesse filme. E, e eu não gosto muito da cena que ele transa com. Com a cantora, né, do bar ali, do bar do hotel, né? Que. Uma mina aleatória lá do cabelo É, vermelho. é a cantora ali do bar que tem dentro do Park Hyatt ali do hotel. E eu acho que essa cena, ela talvez até estragaria o filme pra minha experiência, se ela tivesse acontecido antes da cena da cama, que eles estão na cama e ele coloca a mão no pé dela e tal, porque aquela cena, pra mim, ela é a melhor cena do filme, pra mim ela é a cena, é o clipe de Oscar dele, sabe? Aquele momento que você fala, caralho, aqui ele chegou no ápice de atuação dele. Então, assim, pra mim ela é ruim, mas ela é menos pior porque ela tá depois disso, então, assim, mostra que ele realmente não é um cara que tá ali com a Charlotte só pra transar com ela ou pra ter uma noite de amor ou qualquer coisa assim, porque ele tá ali porque ele quer a companhia dela, principalmente. Mas eu acho que. E eu traço dois paralelos, assim, nesse, nesse filme, que é a transa que ele tem com a cantora ali do bar com essa pessoa aleatória, ela se torna real. E o relacionamento dele com a Charlotte não é uma coisa muito real, sabe? Ele é uma coisa meio que até fantasiosa, uma coisa meio que tipo de sonhos e de você estar num transe ali de sonho, num momento muito específico. E eu acho que essa transa que ele tem, aquele momento de transa, torna tudo real, sabe? Torna, tipo assim, com certeza é uma pessoa que chega em casa e vai lembrar muito com carinho do que aconteceu com a Charlotte, mas vai ficar remoendo aquilo da transa, porque a transa foi real, sabe? A transa foi um negócio que talvez ele um dia vai ter que se explicar para a esposa dele, ou que talvez um dia ele vai ter que é, justificar para alguém e tudo mais. Enquanto com a Charlotte é um sentimento muito de. Não vou falar amor, mas é um sentimento muito de, cara, daquela pessoa ser aquela sua pessoa e aquele momento ser aquele seu momento para sempre, de uma forma muito positiva. Então eu acho que se ele tivesse transado com ela, talvez ia se tornar muito real, sabe? Tudo ia ser muito real e ele ia ter que encarar, falar, puta, aquilo foi real, eu vivi aquilo. Então, mas aí, sabe por que parece descolado pra mim? Porque também tem aquela cena que é o cara manda uma stripper no quarto dele, né? E aí, tipo, quando eu tava assistindo, eu pensava, pô, o cara ele não tá afim de trair, né? Ele não é promíscuo assim. Ele, tipo, só é um cara que tá perdido na vida dele com as coisas que ele fez. Porque aí, tipo, a impressão que me passa é que ele não transou com aquela também stripper que foi no quarto dele lá, que ele fica se agarrando. Porque corta, logo em seguida corta, a gente não sabe. Mas aparece ele, sei lá, tomando café no outro dia, não lembro exatamente o que acontece depois. Mas, e aí depois, passa, sei lá, uma hora de filme, ele vai lá e conhece uma mina aleatória, e aí que ele dorme com ela, sabe? Tipo, por que ele não dormiu com a stripper, então? Tipo, por que não? Se ele nem conhecia ainda a Charlotte, e aí ele, quando ele conhece, tá meio apaixonadinho, aparece uma mina aleatória, e aí o cara fica apaixonado nela. Tipo, pô, vai com a stripper, tava lá, ninguém não quer saber, tipo. Sabe, pra mim, o meu incômodo também vem disso. Porque, porra, velho. Tipo, por que, irmão? Tipo, por que você fez isso, cara? Cara, ela tava toda sua, já dizia o Greg, tá ligado? Tipo, porra, velho, pra quê, mano? Sim, a gente comentou aqui a gente falou muito, muito bem do filme, né? Tudo que a gente gosta, e pra mim ele é um filme quase, quase perfeito. Uma outra cena, e eu acho que essa cena também é uma cena, até mais do que uma cena meio descolada ali do filme, esse momento que a stripper vai ali, mas eu achei uma cena muito, muito feia, assim, sabe? Tipo, um estereótipo de uma mulher meio, tipo, se jogando, não toque em mim, sabe? Eu acho que essa cena, assim, se tirasse essa cena do filme, o filme melhoraria. E eu concordo com você, assim, eu acho que essa cena, ela
ela ficou um pouco jogada ali, mas tentando talvez passar um pano para nossa Nepo Baby, talvez ele tope transar ou ele queira transar com aquela mulher ali porque ele não vai transar com a Charlotte, sabe? Tipo assim, putz, eu Mas não você acha vou que ele transar transou com com a ela. stripper? Não, Você não, acha que ele não. transou com a stripper? Eu digo com a cantora, entendeu? Total. Talvez ele transou com a cantora porque ele já tinha conhecido a Charlotte e ele talvez inconscientemente sabia que ele não ia transar com a Charlotte, que era um relacionamento mais platônico, alguma coisa assim, e, mas transaria com a cantora. E aí, naquele momento ele não tinha conhecido a Charlotte, então ele não tinha nenhuma vontade ou sentimento nenhum por ninguém naquele momento que ele estava com a stripper. Mas eu concordo com você, assim, eu acho que essa cena é a cena que mais me tira do filme e que eu tiraria, assim, se eu tivesse esse poder, e ainda bem que eu não tenho, mas se eu tivesse esse poder de montagem ali, eu deixaria talvez essa cena de fora, porque é uma cena que eu sinto um pouco desconexa com tudo que foi apresentado. Mas a gente falou um pouco acho que essa é a hora da gente falar aqui sobre transas e sobre estar na cama ali. E assistindo o filme pela terceira vez aqui, pela essa última vez, eu fiquei com uma dúvida, assim, que era é melhor você estar na cama sozinho, como eles estão no começo do filme. Os dois acordam sozinhos, os dois acordam, olham pro lado, tipo, não tem ninguém, dá essa sensação de estar sozinho ali. Ou é melhor você estar na cama com alguém que você já tá sentindo que aquele relacionamento já tá esgotado, como é a Charlotte com o marido dela, sabe? Porque assim, o que me passa um pouco é as duas situações, pelo menos pela lente da Sofia, que ela quer mostrar ali que as duas situações são ruins. E para que lado você iria? Você iria para o lado de estar sozinho ou você iria para o lado de estar com alguém ali? E tem até tem essa cena, né, que a Charlotte acorda o marido dela de madrugada ali, tipo, e fala alguma coisa com ele, e ele, tipo, ah, beleza, vamos dormir e tal. E isso faz com que ela depois desça pro hotel. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, é melhor você estar com alguém ou você estar sozinho? Pra mim, sinceramente, eu acho que é pior estar numa cama com que de fato, tipo, você não sabe que morreu já, sabe? Porque, tipo, tá morto. Porque que eu. Tá aqui é muito melancólico, né? Tipo, uma parada intocada, pelo menos você tem a chance de, sei lá, conversar, ter alguma coisa legal que você possa trocar, mas você já tá morto, né? Tipo, não tem muito o que fazer. E aí acho que é isso, acho que é, inclusive a Charlotte. Tipo, é isso, né? Vamos falar dessa cena, que essa cena é muito boa mesmo, né? Essa cena, os dois estão deitados na cama. E aí chega um momento que eles vão conversar e tem, acho que a cena mais famosa do filme, né? Eu acho, que é de fato que ela fala, it's get easier, lá, fica mais fácil. Aí ele fala, tipo, não, mas fica. Quanto mais você sabe o que você quer, mais fácil aquelas coisas acabam ficando. Aí tem um diálogo que eles falam sobre isso. E aí ela fala, mas eu escrevo, eu não sei o que eu quero, não sei onde está meu propósito, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí tudo que eu faço é ruim, enfim. E essa cena é bem. E aí ele fala sobre isso, né? Que de fato, quando você sabe o que você quer, as coisas ficam mais fáceis de passar. E aí, eu viajando aqui também, né? Tem uma parada do Viktor Frankl, né? Que é o existencialismo, né? O propósito de vida. E eu acho que é muito sobre isso também esse filme, né? Tem uma pincelada disso que eu acho que é muito potente, que eu acho que podia ser explorado até um pouco mais no filme, que eu acho que é um tema legal, que é sobre, de fato, o propósito mesmo da sua vida, né? Qual é o propósito das duas ali, dos dois? Porque o propósito do Bill Murray, talvez naquele momento da vida dele, seria, tipo, dar uma qualidade de vida boa pros filhos, porque ele fala isso, inclusive, né? Quando seus filhos nascem, tipo, muda tudo, você quer ficar só com eles, né? Então o cara talvez seja um pouco mais resignado nesse sentido, né? Tipo, sou um homem de família, eu tenho as coisas boas e coisas ruins, mas eu tenho que fazer a boa pelos meus filhos, né? Ela, como de fato ainda tem toda a vida na frente, eu acho que ela fica mais questionadora. Por isso que eu acho que tem esse resigno um pouco dele. Ela é muito mais questionadora, ela quem é que traz as perguntas do filme e ele devolve com as respostas, mesmo estando perdido, porque talvez de fato é isso. Ele tem um resigno um pouco maior. Então tem esse contraponto, assim, acho que da idade, né? Ela é super jovem, ele é um pouco mais velho. Mas é legal ver essa interação dos dois de ponto de vista sobre o propósito mesmo. Tipo, que como o propósito talvez é muito complexo de a gente falar sobre propósito. Propósito de vida é uma coisa muito, às vezes, idealizada. Enfim, é muito difícil até pra gente, assim, né? Falar qual é o seu propósito. Às vezes é meio abstrato, mas enfim. Esse
Esse diálogo, pra mim, ele é super existencialista no ponto de pensar, tipo, eu tô vivo, o que que eu vou fazer daqui pra frente com a minha vida, né? Como eu vou existir? Se eu existir vai ser, de fato, existir por existir ou eu vou fazer alguma coisa maior? Que eu imagino que a Sofia Coppola, no caso, deve ter passado, né? Eu vou só existir sendo a filha ou eu vou existir sendo a diretora, a artista, né? Esse lance da diferença de idade deles também me passa uma sensação de que ele é um cara que já parou de fazer perguntas, sabe? E enquanto ela ainda é uma pessoa que faz as perguntas, que é inquieta e que quer, que tá ali na flor da idade da vida e ainda quer se questionar, e ele talvez já tenha parado de se questionar, tanto que ele se coloca naquela situação. Eu acho que a situação que ele tá é uma situação muito mais imposta por ele do que a situação que a Charlotte se encontra. Porque a Charlotte, como uma esposa e como uma pessoa que tá no momento que tá sem emprego, que tá ainda entendendo o que ela vai fazer da vida, ela tá acompanhando o marido dela, como eu acompanho minha esposa, como, enfim, acontece para várias pessoas em situações específicas. O personagem do Bill Murray, ele se colocou naquela situação, né? Então ele fala, eu tô aqui gravando um comercial de whisky por US$ 2 milhões, enquanto eu poderia estar fazendo uma peça de teatro. Mas por que ele não está fazendo essa peça de teatro, entendeu? Porque assim, o que dá para entender do filme é que ele é um ator que fez muitos filmes que são filmes blockbusters, ganhou muito dinheiro com aquilo, e que já tem alguns anos que ele tá ali num platô de não fazer filmes tão relevantes assim e tal, e agora tá ali colhendo essa grana de um comercial de whisky. Mas ele poderia estar fazendo teatro, ele poderia estar com o filho dele no aniversário do filho dele, ele poderia estar escolhendo a cor da cortina, ou qualquer que seja que a esposa dele ali conversa com ele para ele escolher. Então eu sinto também que ele estar ali é uma decisão dele, sabe? Única dele. Ele se colocou ali, eu vou para lá e vou fazer aquilo. Enquanto dela é um pouco mais passivo, sabe? É um pouco mais de eu vou acompanhar aquela pessoa porque eu tô num momento de vida que eu também não tenho muita coisa a mais para fazer do que isso. Mas por isso que você comentou assim dela ser mais questionadora, eu acho que é muito por isso que ele meio que já tá aceitando a vida dele como ela é e o filme, né? Obviamente todo o arco dele ali dentro do filme dá uma sobrevida para ele, de questionar, tanto que em um momento que ele tá conversando com a Lydia ali, que é a esposa dele, pelo telefone, acho que é na banheira, se não me engano, ele fala, tipo, cara, eu tô meio para baixo, alguma coisa assim, e ela fala, não tenho tempo para isso, eu preciso, sabe quantas coisas eu faço aqui com as crianças e tal, e obviamente tem esse ponto de vista dela, de ser a pessoa que fica em casa, que fica cuidando das crianças e tudo mais, então, esse arco dele também é interessante, de uma pessoa que se colocou ali, agora ele vai ter que se tirar desse buraco, sabe? Total, tipo, esse momento que ele tá na banheira também é bem legal mesmo, é isso, ele pergunta, ele fala que ele tá perdido, literalmente usando a palavra lost mesmo, né? E aí ela fala do filho, porra, eu não tenho tempo, é isso que você falou, velho. E é muito isso também, né? Tipo, ser jovem é se permitir ter tempo pra pensar no seu propósito e se descobrir, né? Mas é isso, ele também podia estar fazendo, de fato, outras coisas. Provavelmente ele já era rico, porque, tipo, pra quem manda um FedEx lá, com um monte de prova tipo, pro Japão, pra um monte de prova de cor, você tem que ter muito dinheiro, sabe? E ele era famoso, enfim, ele faz vários filmes lá, ele mostra, ele é convidado, essa parte também eu entendo porque existe, porque os programas, aquela parte que ele é convidado, de fato, pra ir num programa japonês lá, e aí ele vai no programa japonês, o programa é uma loucura, o cara fica falando, enfim, ele é uma pessoa famosa, ele é bem famoso. No Japão ele é famoso, todo mundo quer tirar foto com ele, todo mundo quer ser amigo dele, todo mundo quer falar dele. Mr. Harris, todo mundo, todo lugar que ele vai, sabe? Tipo, mas eu acho que, no fundo, mas fazendo uma conjectura, se eu pudesse falar sobre coragem, claro que coragem no sentido de, não vamos fingir que os dois têm a mesma idade, coragem no sentido de mudar, o personagem da Scarlett Johansson é a mais propensa de fato a mudar. Ela percebe que aquele lugar não faz mais sentido pra ela. Porque é isso que você falou, velho, o cara sabe que aquilo não faz mais sentido pra ele. Ele conhece uma mina no outro lado do mundo e aí ele se apaixona, mas mesmo assim ele vai voltar pra vida dele, né? Enfim, tem uma dubiedade também, né? É meio dúbio o final, mas a gente vai também chegar nessa parte. Mas eu acho que
ele estar perdido, né? Ele se mostrar um, um adulto mesmo, com 54 anos, ele acho que ele tinha 54 anos, enfim, 50 e poucos anos, perdido, mas de qualquer forma resignado. Eu acho que, além de que, essa é a parada, né, dessa ser arte, ser janela ou espelho, e quando você faz os dois, é o que torna ser mágico mesmo, né? Quando é espelho porque te mostra um pouco de quem você é, e janela porque você também mostra o mundo sob o seu olhar. Eu acho que é isso que a Sofia Coppola acaba fazendo, de fato, sem muito perceber, né? Ela traz um questionamento que, de novo, a gente tem, ela desacerba isso e traz em linguagem cinematográfica pra falar, pô, tá tudo bem ficar perdido, tipo, aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, a Charlotte que tá perdida, e, e o Bill Murray, de fato, né, o Bob Harris, de fato, como aquela força motriz para entender que mudou, as coisas mudaram e tá tudo bem mudar também. E essa cena que ela começa a andar mais sozinha, eu acho que de fato, no começo eu tinha falado isso, não tinha pensado, mas eu concordo com você mesmo. Talvez seja aquele momento de introspecção que ela tem que ter pra entender que aquilo vai passar com o Bill Murray, só que a vida dela vai continuar, né? Então ela tem que pensar mais sobre o assunto, ficar mais em silêncio. E aí, de novo, as cenas são muito, muito bonitas mesmo, porque é mais essa parte contemplativa. E novamente, como eu acho que esse filme ele só funcionaria, no caso, com o Bill Murray mesmo, porque ainda mais quando você vai ver o roteiro, tem um momento que eles estão no restaurante ali, já é mais pro fim do filme, num restaurante japonês, e eles estão conversando e tudo mais, e no roteiro a Sofia escreve, em determinadas cenas, ela coloca assim, Bob, né, na verdade, Bob tenta fazer Charlotte rir. E então, assim, cara, ele improvisa, ele faz ela rir, faz todo mundo rir, os homens que trabalham no restaurante dão risada também e tudo mais. Então, assim, como esse filme só funcionaria com alguém como o Bill Murray, no caso, o Bill Murray, e naquele momento de vida, assim, porque ele vinha de um momento que ele fazia alguns filmes meio meia boca, assim, não tava se arriscando tanto, tava meio que fazendo um pouco mais do mesmo e tudo mais, tava até um pouco sumido, assim, não tava fazendo tanto filme assim. É, e como ele se dedicou para esse filme é um ponto de, tipo, tirar essa pecha ali de Bill Murray, essa máscara de Bill Murray e colocar de um cara mais... E de se colocar como um cara mais sentimental, como um cara que faz drama e tudo mais. E eu sinto um pouco que, assim, depois desse filme, depois ele não ter vencido o Oscar, ele venceu o BAFTA e o Globo de Ouro. Não me engano, esses dois de melhor ator. E ele não ter vencido o Oscar, talvez como que isso impactou na carreira dele também não arriscar tanto quanto esse filme, sabe? De não pegar papéis tão emotivos assim, que ele teria que se dedicar tanto a tirar um pouco daquela maquiagem de Bill Murray, sabe? Eu gosto de pensar e de criar universos aqui, o meu roteiro próprio num cenário onde ele venceu o Oscar e onde ele se arriscou mais a fazer mais filmes como esse aqui, onde ele vai ser muito mais drama, mas ele faz ótimos filmes depois com o Jim Jarmusch, que eu gosto muito, vou até indicar um aqui depois, e ele faz depois filmes com o Wes Anderson, que eu amo, assim, todos os filmes que ele faz com o Wes Anderson, mas aí já não é um Bill Murray que se arrisca, é um Bill Murray que gosta dos filmes do Wes Anderson, das pessoas que estão com ele no elenco e tudo mais. Mas é um pouco disso, assim, como que eu gostaria de ter vivido num universo onde ele venceu o Oscar, ele se arriscou um pouco mais nisso, porque isso, só para fechar aqui, tem muito dele no personagem também, tem muito dele no roteiro e como que ele trouxe ali um Bill Murray um pouco de cara limpa, assim. Pra falar dele, fechar também pra gente chegar nos finalmente do final, que eu acho que tem uma cena icônica, né? E Que para de eu contar fato minha ele tem relação essa. com ele e com a Sofia, né? Também tem isso. Exatamente, né? Tem o final, se você ouviu até aqui. Mas é, esse humor físico que tem em alguns momentos, que qual a parte que ele tá correndo na elipse lá, eclipse, sei lá como chama aquele negócio da academia, e aí ele se perde lá. Tem umas coisas de comédia bem física, assim, nele, que dá um equilíbrio legal também. O filme dá um tom bem bacana. E, de novo, foi pensado nele, foi feito pra ser ele, só funciona com ele. E o filme, boa parte, assim, ele deveria, igual na trilogia Before, que
que o Ethan Hawke e a Julie Delpy estão creditados, ele devia ter pelo menos um nome dele pequenininho lá, né? Tipo, pô, você ajudou bastante aqui, né? Mas eu acho que tem uma coisa que eu queria falar antes de a gente chegar nesse ponto de fato, de final. Tem uma coisa que eu acho muito legal. Aí, de novo, viagem, mas, de novo, a graça sobre o cinema é viajar e falar essas coisas que a gente pode ser não verdade, mas pra gente é o que fica, sobre interpretar as coisas de uma forma a ótica que a gente vê. Tem uma parte que eles estão lá, essa parte que você falou que eles gravam lá naquele cruzamento de Shibuya, que é o maior cruzamento do mundo, todo mundo passa, subiram no Starbucks, no Miguel, subiram lá, e aí, pô, gravaram por cima assim. Tem uma parte que, se eu não me engano, mostra a Scarlett Johansson e mostra que é até o pôster do filme, um dos pôsteres que aparece um dinossauro, né? Tipo, aquela parte que tem um dinossauro, tá com uma coisinha. Mas eu acho que aquele dinossauro em Shibuya também diz muito sobre o filme, né? Tipo, é um dinossauro que morreu há milhões de anos atrás, tá completamente deslocado, perdido, no maior movimento, e ele tá sendo projetado no maior cruzamento do mundo, sabe? Tipo, é um paralelo legal, é a capa do filme, não sei se de fato eles pensaram nisso, né? É uma das capas do filme, né? Mas pelo menos quando eu assisti essa última vez eu fiquei pensando nisso. Pô, por que tem por que eles não cortaram isso aqui, né? Eu fiquei imaginando porque, pô, é tão inusitado ter um dinossauro naquele momento, naquele lugar, que é perdido. Pô, por que ele tá lá? Então, enfim, acho isso legal, eu queria falar sobre isso, né? Que foi uma coisa na minha cabeça que fez sentido, mas então, pra gente chegar nos finalmente, no final do filme mesmo, tem uma parte que, então, ele vai embora, o Bill Murray, ele vai embora antes que a Scarlett Johansson, e aí ele acaba encontrando ela, ele entra num táxi, enfim, ele acaba dando tchau, um tchau meio tipo, tá bom, tchau, pô, foi legal, esqueceu o blazer, mas aí no fim ele acaba encontrando ela na rua, assim, ele desce dos táxis, vai encontrar ela e sai correndo. Tem um ponto que isso é logo depois desse jantar, né? Que você tinha falado, que é basicamente um jantar meio fracassado. Aí, enfim, eles vão dormir, eles não se falam mais, toca o incêndio, eles se encontram lá embaixo e fala, tipo, foi uma merda mesmo, enfim, acorda e vai embora. E aí tá um clima meio estranho, porque ela acaba pegando ele com essa mulher no quarto, né? Tipo, tem uma relação meio estranha. E aí, enfim, ele encontra ela na hora de ir embora mesmo, e ele dá um abraço e de fato dá um beijo. Tem uma hora que ele dá um beijo também antes, mas é tipo, de tchau, assim. Mas é de fato ele dá um beijo mesmo nela e ele fala algumas palavras no ouvido dela. E aí a pergunta que não quer calar. O que você acha que o Bill Murray falou? Sendo bem sincero, parece que eu não tô sendo, mas eu tô sendo. Não me importa o que ele falou, porque no roteiro não tem nada disso. Então, 0, 1 de tudo, assim, porque o roteiro não tem nada disso, então pra mim não importa tanto o que ele falou, mas não importa tanto o que ele falou também, porque assim, o que quer que seja que foi falado ali, não muda o arco que eles viveram, não muda a história que eles viveram, não muda tudo que aconteceu ali. Então, assim, de verdade, se ele tivesse falado, fica comigo, vem embora comigo, para mim não mudaria também, porque pode, sabe, seria ele emocionado ali naquele momento de dar um adeus. Se ele falasse alguma coisa tipo, putz, tudo que a gente viu aqui vai ficar aqui, também para mim não mudaria. Então, assim, eu realmente acho que não importa nesse sentido pro filme. E eu gosto muito de não ter ali o áudio, não mostrar realmente o que fala, porque a essência desse filme é a relação dos dois, e a relação dos dois ela não é uma relação que é gritada aos quatro ventos ali. Obviamente tem os momentos que eles correm pela cidade que é uma cena maluca também, um cara tirando com uma arminha pra cima e tal, mas assim, não, a relação deles é a relação do olhar quando eles estão no karaokê cantando More Than This, que ele canta lento, olhando pra ela, é a relação dele colocando a mão no pé dela na cama, é a relação dela fazendo a piada se ele não tá no momento de comprar um Porsche. Eu acho que a relação deles é muito simples e é uma relação que não precisa de juras de amor, sabe? Não precisa daquele grande momento final onde eles vão se abraçar e se beijar e falar, então a gente vai ficar junto para sempre. Eu acho que é uma relação muito verdadeira, assim, como eu comentei, aquela relação de pessoas que passam pela sua vida que você sabe, enquanto você está vivendo aquilo, você sabe que não vai ter uma sequência, que não vai ter um futuro. Então, eu acho que qualquer coisa que fosse falado ali, ou que foi falado ali, para mim não mudaria
a essência do filme, então eu acho que eu me importo menos com isso, assim. Total, concordo 100% também, pra mim não faz diferença, o que faz diferença de fato é o que eles viveram. Mas, se eu pudesse dizer o que ele falou ali, né, eu imagino que se eu pudesse escrever esse roteiro que não existe, essa parte do roteiro, eu acho que, tipo, ele deu uma carta de alforria pra ela no sentido de tirar um peso das costas dela, porque é engraçado quando ela tá andando, isso é legal de atuação, né, quando o ator é bom, ele faz umas coisas que você tem que reparar bem pra prestar atenção, mas ela tá andando meio curvado, com as costas meio pra cima, né, o ombro meio duro, e aí depois que ele abraça, dá um beijo nela, ela relaxa e anda solta, sabe? Tipo, é isso, eu acho que independente do que ele falou, de fato, assim, em palavras, eu acho que foi, tipo, no sentido de se libertar daquilo que tava prendendo ela, voa passarinho, tipo, pô, não fica nessa não, sabe? Tipo, vai, sei lá, viver a vida, você é muito melhor, vai dar tudo certo. Ele falou o que ela precisava ouvir, sabe? E independente de palavras, de fato. Mas essa parte eu acho que, de novo, esse filme, por isso que eu acho que tem pessoas que não gostam desse filme, de fato, acham parado, lento, que não acontece nada, porque esse, numa narrativa clássica, comercial de Hollywood, é o momento que o cara ia se declarar pra ela, é a virada, declarou o último ato o último ação do terceiro ato, sabe? Tipo, é o momento que o cara vai virar e fala assim: "Eu te amo, você é a mulher da minha vida, Na fica chuva, né? comigo". É, se beijando na chuva, sabe? E tava chovendo, se eu não me engano, tá? Não lembro agora. Tipo, ele quebra um pouco a expectativa que a gente tem dessa comédia romântica, clássica comédia, mais clássica que eu sentido, não clássica no sentido de. Mas no sentido mais comercial, na verdade eu errei a palavra, nesse romance mais comercial, de fato, que a gente tá acostumado. Então isso é uma puta quebra, assim, né? Então acaba afastando algumas pessoas de fato também desse final, porque ele é meio aberto, e sim, é pra ser aberto, e é isso que você falou, acho que no final não importa, pode ter falado qualquer coisa, mas se eu pudesse chutar alguma coisa, teria sido essa parte de uma cara de alforria mesmo, pra ela estar livre no sentido de viver a sua vida. Até porque tem uma coisa que é interessante, quando acaba, que eu digo, quando ele volta pro táxi e ele começa a ver a cidade, os letreiros começam a se mesclar, palavras que são em inglês, né? Na verdade é o alfabeto romano, né? O que a gente está acostumado, e o alfabeto japonês lá. Então, no primeiro momento, é muito louco isso, né? Mas no primeira cena tem pouquíssimas palavras em alfabeto romano, que a gente está acostumado aqui, né? No Ocidente. E aí no final, última cena, começa a mostrar a cidade, de fato que é concreto, é que no final ela começa a dividir espaço na parte que ele tá passando essa letra romana e de fato o japonês. E aí parece que ele tá parando de ficar um pouco perdido, né? Tá se encontrando de fato em algum momento ali. Então tem esse marcador visual que é bem interessante pra gente pensar. Por isso que de fato para mim é um de se encontrar de alguma forma, né? O que ele falou pra ela, o que ele falou. E de fato também talvez seja aquele papo de ser uma ação, né? Ele tenha falado alguma coisa pra ela que talvez falar pra ele foi tão libertador quanto pra ela escutar. Então esse marcador visual, essas sutilezas da Sofia Coppola, que pra mim tá aí a potência dela, né? Não grandes coisas, a gente não tá esperando coisas gigantes, mas essas pequenas sutilezas, puta, ganha muita potência pra mim. Mas eu gosto também que o fim do filme, efetivamente, ali é a cidade de Tóquio, sabe? Eu gosto porque, como eu comentei lá no comecinho, eu vejo que é uma peça muito fundamental para o filme. E terminar também com a cidade, terminar com a visão do Bob, com a visão da Charlotte ali também sobre a cidade, eu acho que dá um fechamento legal para o filme. Porque o começo é, ele até tem a cena o Bill Murray tá ali no táxi, ele até coça os olhos, né? Passa a mão assim sobre o olho para meio tipo muita luz, muita coisa, muita informação, igual você comentou, um alfabeto diferente, tem passa, né, a propaganda dele do Santori ali. Então, eu acho que no fim ele já é alguém que já tá muito mais tranquilo, ele não tá sentindo aquelas luzes incomodando, ele não tá mais naquele sentimento aquela sensação de sonho, né? Porque também tem isso, e você que já viajou para vários lugares ali também de distâncias muito longas daqui do Brasil, que você fica horas de fuso horário para frente, você fica meio que vivendo uma situação meio de sonho, né? Você às vezes não sabe se aquilo que você viveu foi real ou você imaginou porque você já estava 48 horas acordado. Então, eu sinto que ele perde um pouco disso também já no fim do filme, de novo, né?
trajetória que ele teve ali também. Então eu gosto desse fim ser com a cidade de Tóquio também, porque eu acho que ela é uma peça muito fundamental ali. E você não tem muitos personagens secundários nesse filme também, né? Até pra gente finalizar aqui, porque a gente falou bastante, mas não falou sobre esses personagens secundários. Você não tem muitos personagens de apoio, né? Você tem o marido da Charlotte, que é o Giovanni Ribisi ali, que eu gosto muito do ator e acaba que não faz tanta coisa relevante assim atualmente, mas eu gosto muito dele. Tem a personagem da Anna Faris também, que faz uma atriz ali que tipo, você entende que já teve um caso com o marido da Charlotte. Tem o Charlie Brown também, que é um personagem real, né? Ele é uma pessoa que a Sofia conheceu ali no Japão numa dessas viagens dela, mais jovem. Então eu gosto que tem poucos personagens secundários ali de falas e que participam realmente do filme. Acho que todos são muito bons e gosto que Tóquio também se faz presente. É isso. E agora chegou o momento. Considerações finais, né? Que eu sempre peço aqui pro pessoal. Do filme, então, de tudo que a gente falou, como se você pudesse resumir. Mas eu acho que, de fato, é isso que você falou. Acho que a gente conversou bastante, se aprofundou bastante, de fato, sobre o filme. Mas qual é o momento agora que você se autodenomina ou eles te denominam amigos? Então, porque quem não sabe, né? O Sarge, ele tem na bio do Instagram dele, tá escrito amigo da Sofia... Como que é? Amigo da Sofia Coppola e amigo do Bill Murray? Jornalista amigo da Sofia Coppola e do Bill Murray. Então, por favor, por que você é amigo deles? Cara, é uma história engraçada. Todo mundo que fala que é uma história engraçada, as pessoas não acham engraçado, né? Então, tudo bem se você, ouvinte, não achar engraçado. Em 2020, se eu não estou enganado, tá? 2020, a Sofia Coppola lançou um filme novo naquela época, que é o On the Rocks, que é um filme com o Bill Murray e com a Rashida Jones. E um dos irmãos Wayans, acho que é o Marlon Wayans, que também participa desse filme. E ela lançou esse filme em 2020, em 2020, começou em 2020, instaurou ali pandemia, e toda a parte... É um filme bem legal, não sei se você assistiu, inclusive, obviamente não é um desses mais cultuados da Sofia, mas eu gosto bastante, assim, eu acho que é um filme bem maduro dela, e por conta da pandemia não teve marketing, o marketing desse filme foi muito pouco, né, um filme da Apple, o marketing desse filme foi bem reduzido, até a distribuição dele no cinema também foi bem reduzida, e rolou um evento online da American Cinematic, que é aquele centro cultural, sabe, em Los Angeles, que eles fazem vários Q&As e fazem vários eventos ali com diretores, diretoras, roteiristas, enfim, produtores, todas essas pessoas envolvidas em filmes. E aí eles fizeram um desses eventos, desses Q&As, eles fizeram online. Então você podia ali entrar no site, se inscrever e tudo mais, e você seria sorteado para participar. Uma coisa curiosa, que ele foi no dia 16/2 de 2021, meu aniversário é no dia 17/2, e assim, uma dessas pessoas que a gente comentou, assim, em paralelo com Lost in Translation, uma pessoa que passou pela minha vida, foi uma pessoa muito importante para mim, mas também foi uma pessoa que passou rapidamente pela minha vida, mas que marcou bastante. Cara, ela me mandou e falou, olha, eu vi que a American Cinematic vai fazer esse Q&A, é a sua cara, assim, se inscreve lá, vê o que rola. E foi uma das últimas interações, inclusive, que eu tive com essa pessoa. E aí, cara, me inscrevi, fui sorteado para participar e participei. E aí, cara, a mediação desse Q&A foi do Jim Jarmusch. E eu não sabia, porque não tava escrito o que seria. Então, era a Sofia Coppola, o Bill Murray e o Jim Jarmusch fazendo essa mediação. E aí tinha um jornalista, um editor ali da American Cinematic também, fazendo a introdução e algumas perguntas ali, né, desse Q&A ali, de questions and answers ali no fim do debate. Cara, um debate absurdo, obviamente, três gênios ali do cinema conversando sobre o filme, conversando mais ou menos o que a gente fez aqui, só que a gente fez, né, com as nossas limitações, mas, cara, conversando sobre o filme, falando as coisas legais que esse filme tem, e um filme que na época ele já era um filme que ele acabou não tendo tanta repercussão, então comentando sobre isso. E no fim, ali perto do fim,
veio uma mensagem na tela falando assim, vocês podem fazer perguntas, e aí as perguntas vão ser selecionadas pelo profissional ali da American Cinematic e vão ser ali perguntadas questionadas ali para a Sofia e para o Bill e para o Jim Jarmusch também, que estavam respondendo algumas coisas, né, junto com eles. E, cara, eu fui e fiz 2 perguntas. E aí eu mandei 2 perguntas ali. E não sei se as perguntas foram boas ou se eu mandei rápido ou se, enfim, se eu mandei em inglês e as pessoas não estavam mandando em inglês, não sei realmente. Mas as 2 perguntas que eu mandei foram selecionadas e o profissional ali da American Cinematic, o jornalista que estava fazendo o painel junto com eles, perguntou. E aí as 2 perguntas foram, tá? As 2 perguntas foram. A primeira pergunta, eu perguntei quanto tempo que a Sofia passou escrevendo o roteiro e se ela teve muitas refações, porque eu já tinha lido que ela é uma pessoa que demora muito para fazer os roteiros, assim. Então, ela demora para fazer filme, né? Então, ela não lança filme todo ano, muito porque ela demora para fazer roteiro. E aí a resposta dela foi que ela demorou muitos e muitos anos, que ela escrevia e parava e tal, e que ela acha o roteiro a coisa mais difícil e complicada de fazer, e que o plot para ela, então, ali a história, que vai ser o condutor desses filmes dela, para ela é a coisa mais difícil. Então é até interessante que você comentou por alguns momentos aqui no podcast, que é uma narrativa simples, né? Uma narrativa simples que ela tem em Lost in Translation, e eu acho que todos os filmes dela são narrativas muito simples e que ela realmente tem uma força maior ali na construção dos personagens. Então foi muito legal essa resposta dela, que ela realmente fala, cara, pra mim o plot é mais difícil, eu fico anos e anos pra fazer um plot e meio que, ela não falou isso, mas meio que as coisas saem muito simples. E aí ela falou que ela destravou esse roteiro quando ela fez um table read com os primos dela. E aí ela só falava com os meus primos. Cara, é tipo Jason Schwartzman, Nicolas Cage, com o irmão dela, o Roman Coppola. Então, assim, é animal essa resposta dela também. E na hora eu fiquei tipo, caralho, ela tá respondendo a pergunta, me respondendo pra mim, assim, a gente é amigo já. E aí a minha segunda pergunta, e aí assim, o mediador fez essa pergunta pra ela respondeu. E aí depois ele fez mais umas 2, e aí ele falou, agora a gente vai encerrar. E eu falei, beleza, né? Leu a minha pergunta, show. Aí ele leu a minha última pergunta, que aí eu perguntei pro Bill Murray, eu falei, como foi quando a Sofia te apresentou o roteiro e qual foi a reação dele, né? Porque, de novo, o Bill Murray é um cara muito excêntrico, é um cara que aceitou. Isso aí pode ser muito uma história contada muitas vezes e uma piada, mas as pessoas falam isso, que ele aceitou fazer o filme, dar a voz ali ao Garfield, né? Não é aquele filme do Garfield dos anos 2000, porque ele achou que o roteiro foi escrito pelos irmãos Coen, quando na verdade era um outro Coen escrevendo. Então, assim, ele é um cara muito peculiar nesse sentido, e aí eu perguntei isso, e aí ele começou a responder, e aí a Sofia assumiu a resposta ali, na verdade, porque ele falou, é melhor a Sofia falar, porque ela vai lembrar melhor que eu, assim. E aí ela fala que ela e a Rashida Jones meio que forçaram um table read ali com ele, foram até Nova York, passaram um dia, foram até a casa dele para ler esse roteiro com ele, e aí ele chegou e, cara, adorou, e ele até brinca, ele fala que teve muitos músculos femininos envolvidos nesse processo, porque meio que elas, tipo, forçaram ele a sentar, cara, você vai sentar e você vai ler esse roteiro. Então, aí foi uma resposta dele. E aí uma curiosidade mais para você, eu sou um cara muito do roteiro, e eu sei que você é um cara muito ali da direção, cara, você fala, pô, a Sofia Coppola, uma das maiores diretoras da história, uma das únicas 9 mulheres indicadas a melhor diretora, o que é bizarro, pelo Oscar. Cara, o áudio dela, juro, o áudio dela era uma merda, não dava pra você entender quase nada que ela tava falando. Toda hora ela ficava arrumando o áudio dela, assim, e eu ficava, pô, minha amiga, você é a Sofia Coppola, cara, arruma esse áudio aí. Enquanto isso, o Bill Murray com áudio, que parecia que ele tava do meu lado, sussurrando no meu ouvido, assim, pelo fone, que o áudio dele é perfeito, do Jim Jarmusch também. Então, cara, essa é a minha história com os dois, por isso que eu me auto-intitulei amigo deles, porque, pô, os dois responderam perguntas que eu fiz nesse Q&A. O Bill Murray já tava de saco cheio no fim do Q&A ali, já tava que não aguentava mais, ele já tava olhando para baixo e vinha respondendo o negócio e saía. Mas ainda,
Mas, cara, ainda assim foi um momento muito especial pra mim, e ainda mais com o Jim Jarmusch ali também, que já era um cara que eu já tinha assistido alguns filmes, depois eu fui até me aprofundar melhor ali na cinematografia dele. Mas, enfim, essa é a minha história, eu sou amigo deles, e quem quiser ser amigo deles, me manda uma DM que eu faço acontecer aí. Do caralho, velho. Pô, muito legal mesmo essa história pra finalizar assim. Então, é a melhor pessoa possível pra gente conversar sobre esse filme, porque ele é amigo dos dois, né? Não é só de um, é logo dos dois. Mas, velho, eu queria te agradecer muito pelo papo, foi muito rico, muito mágico mesmo. Pô, esse filme é incrível, sabe? Tipo, é muito legal revisitar. Eu acho que eu sempre falo aqui, é muito importante, além de ver filmes, rever filmes, né? É um exercício muito legal. O Truffaut falava isso até, né? Que, na verdade, você não precisa ver vários filmes, você tem que reassistir vários filmes, né? Que aí você consegue começar a entender também de roteiro. Então, enfim, é um exercício bem bacana quando você gosta de cinema, para começar a entender também como que o diretor vai pensando e vai, de fato, fazendo o filme. E então, te agradecendo aqui de novo, cara, obrigado mesmo por participar, foi muito legal mesmo. E pra gente finalizar, eu queria te pedir indicação de 3 filmes que eu te fazer. Geralmente eu peço um, mas eu acho que é legal, acho que você tem várias referências legais pra dar pra gente aqui. Então, eu queria te pedir um filme Sofia Coppola, um filme Scarlett Johansson e um filme Bill Murray. Tá, um filme da Sofia Coppola, eu acho que As Virgens Suicidas, eu acho que cara, o primeiro filme dela. Quem gostou de Lost in Translation vai entender como foi, porque foi o segundo filme dela, vai entender como foi o primeiro filme dela. É um filme que tem a Kristen Dunst, é um filme sensacional, assim, também, obviamente um pouco mais cru, né, na parte de cinematografia dela, enfim, mas é um pouco mais cru, mas é um filme que eu gosto bastante também, acho que é um dos principais debuts aí do cinema. Um filme do Bill Murray, é, eu acho que Coffee and Cigarettes, que é um filme do Jim Jarmusch, é um filme que, se eu não estou enganado, e eu posso estar, porque eu estou enganado em várias coisas, é, foi também filmado em 2003, junto com Lost in Translation. Então, dá pra perceber, se não foi no mesmo ano, foi na mesma época, então dá pra você perceber que o Bill Murray estava buscando fazer filmes ali com diretores renomados e diretores que ele acabou se envolvendo bastante. E o último, um filme da Scarlett Johansson, eu vou falar um do Noah Baumbach, que cara, eu gosto muito do Noah Baumbach, assim, talvez seja o meu diretor favorito, que é Marriage Story. Acho que as pessoas conhecem muito a Scarlett Johansson como, pô, e aí tudo bem também, porque eu também conheci ela por muitas coisas que ela fez na Marvel ali, gosto muito dela em algumas coisas que ela fez na Marvel, mas, cara, assistir esse filme pra mim foi um negócio de, tipo, como essa atriz chegou nesse nível, sabe? Como essa atriz, tipo, saiu de um Lost in Translation e aí, 20 anos depois, mas nem isso, 10, 15 anos depois, se tornou esse monstro, assim, da atuação com Marriage Story, esse filme do Noah Baumbach, assim, que também é um filme que se faz muito no silêncio, na gritaria em várias cenas. Então, cara, eu acho que se você quer conhecer aí o range que a Scarlett Johansson tem, vai ver Histórias de um Casamento, que é sensacional. Perfeito. Eu vou deixar meus 2 centavos também aqui de indicação de um filme, mas não tem muito a ver, de fato, com a galera que participa, mas sim com o tema, né? Tem um filme que eu gosto muito, ainda quero gravar um episódio especialmente desse filme, não sei se você já viu, acho que você deve ter visto, que é aquele Medianeiras, Buenos Aires na Era do Amor Digital. Animal, muito bom. Filmaço. Que ele tem essa vibe também, assim, de conexão, enfim, é um pouco diferente, mas é um filme latino-americano. É um ótimo filme, eu gosto muito, ainda espero fazer um episódio especial para esse filme, porque é incrível mesmo, assim, um filmaço. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente. E se você gostou também, não se esquece de se inscrever aqui no Spotify, avaliar. E se quiser mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram, @plonge.arte, arte sem o E, ou pode mandar um e-mail também para falekomplonge@gmail.com. E não se esquece que a partir desse episódio a gente vai ler os e-mails, as interações que a gente tiver com as pessoas, tá? Então, esse programa aqui acaba agora. A gente vai continuar também com a leitura de e-mails, mas é isso. Quem escutou até aqui, muito obrigado. Não esquece de avaliar, como eu disse, e fica com a gente para você ouvir o e-mail do pessoal e fazer a cultura do cinema rodar, beleza? Não esqueçam que cinema é diálogo, então bora trocar ideia, tá bom? Valeu!
Primeiro, eu queria agradecer se você ficou aqui com a gente até agora, nessa nossa primeira leitura de mensagens mesmo, né? Então, para começar, eu queria ler a mensagem do Alexandre, que ele mandou uma DM no Instagram. E ele começa assim: Olá, acabei de ouvir o episódio sobre Ferris Bueller, maravilhoso. Tenho 53 anos, quase 54, e curtindo Vida Doidada sempre foi meu top 5 na vida. Até porque tenho uma prima nascida em Chicago que me apresentou o filme no final dos anos 1992. No dia seguinte, fomos a vários locais onde ocorreram as filmagens. A análise feita por vocês no episódio foi primorosa e me emocionou, principalmente por destacar profundidades ali contidas que engrandecem ainda mais a história. Senti um pouco de falta de uma análise maior do conflito do Ferris com a irmã e com o diretor, Ed Rooney, seus antagonistas, mais ameaçadores. Mesmo assim, ficou muito bom, impecável. Apresentei vários filmes dessa época para minha filha de 19 anos, e ela acolheu todos eles, elegendo Goonies como seu favorito. Dos filmes do Hughes, destaco também Clube dos 5, meu favorito, acho que merece um episódio. Para terminar, gostaria de indicar um filme chamado O Fogo de São Telmo, com Rob Lloyd, Demi Moore, entre outros, que mostra essa época de pós-adolescência, jovens adultos. Parabéns pela qualidade do podcast em todos os sentidos. Alexandre, então primeiramente queria te agradecer pela mensagem que você mandou. E eu acho que, tem vários pontos incríveis que você falou. Isso de você visitar os locais onde algum filme que você gosta foi gravado é mágico, né? Eu já tive a oportunidade de ir em alguns sets de filmagens de alguns filmes favoritos. E, assim, uma experiência que me mudou completamente. Minha cinefilia, acho que nasce muito daí, né? De você transpassar a tela e viver aquilo. É muito mágico mesmo. Queria te agradecer sobre a profundidade que você comentou que a gente teve no episódio. Acho que a ideia é essa, de a gente conversar e tirar essa máscara que esse filme tão maravilhoso, ele é um filme que pode-se dizer meio raso, né? E concordo com você, eu acho que faltou de fato a gente se aprofundar um pouquinho mais no Rooney e na irmã do Ferris. Mas é aquilo, né? O podcast já ficou grande, com 1h30, se a gente falasse de tudo que a gente queria, ia ficar 3 horas aqui. Coitado do Marcelo, ia tomar todo o tempo dele lá. Então, e você comenta também que você apresentou para sua filha, e eu acho que esse é um ponto muito importante pra gente falar do Hughes, né? Que ele, de fato, ele atravessa todas as gerações, né? Eu não nasci nos anos 80, mas eu amo os filmes dele. Eles conversam bastante comigo, com a minha realidade, da minha vida também, quando eu era jovem. Então, são filmes bem palatáveis, assim. Então, são ótimos filmes pra gente introduzir pra quem, de fato, quer mergulhar também um pouco mais a fundo na cinefilia. E, por fim, você deixou a indicação do filme Fogo de São Telmo, que é um ótimo filme também. Eu acho que pra todo mundo que já acabou a filmografia do Hughes, né? Como a gente falou, são poucos filmes, são 8 filmes. Se você quiser continuar nessa vertente, né, dos anos 80 ali, de um pessoal saindo da adolescência, começando a vida adulta, esse é um filme bem legal também, além dos filmes que o Marcelo indicou também, que eu acho que complementam bem essa áurea que o Hughes tem. E Ferris Bueller Day Off também tem, Curtindo a Vida Doidado, ótimo filme, um filme que tá aqui e vai ficar, né? Ele, de fato, perpassa gerações, igual você falou, sua filha gosta. Se apresentar para uma criança, talvez ela goste também. Enfim, eu acho que é um filme que a gente vai ter bastante tempo ainda para lidar com ele, né? E pra gente aproveitar. E, de novo, eu acho que o importante desse filme é a gente deixar ele conversar com a gente de fato. Beleza? Então essa é a mensagem que eu queria ler hoje. Queria de novo convidar todo mundo a deixar uma mensagem aqui pra gente, que a gente lê e troca essa ideia. Beleza? Gente, muito obrigado. Até a próxima. E agora de verdade, tchau!